Com a mão, handball, basquetebol, voleibol, futebol, com os pés, com as pernas, com a cabeça. Vamos, Deco vai fazer o golo, atira, golo! Isto é o Sport Lisboa Benfica, não é o PAOK de Salónica. Riquelme, solo por él en este gol. Señoras y señores, Riquelme a los 20. Só na PlayStation. A PlayStation eu consigo resolver isto. There's been a red card, but for who, Chris Kamara? I don't know, Jeff, has it? Bem-vindos ao episódio 10 do segundo poste. Novamente voltamos a ter casa cheia, já não acontecia há alguns episódios e em semana de jornada grande também decidimos vir todos para sermos um grupo grande e para haver aqui uma discussão grande. E pronto, para já começar a perceber como estão, rapidamente, antes de irmos ao que interessa. Pedro Azevedo, Pedro Guarda, estás bem? Tudo bem, estamos bem, estamos aí. Tarde e a más horas. Hoje estamos a gravar muito tarde. Estamos a gravar, Estes são clássicos. 11h28 agora. Maia. Olá, tudo bem? Oh. Bem-vindo. clássicos não... Bem-vindo de volta. Calma, Azevedo. Tem calma. Fogo. Estás Já nervoso? vai começar a bater. Só porque agora está na rádio, homem, já sabes como é que é. O gajo quer despachar que é para amanhã. Tem que entrar cedo. Tem que entrar Então cedo está agora, aqui. às segundas, quartas e sextas. Não é, Azevedo? Eu quero ver se isso hoje acaba à 1 da manhã. Lá está que ser, vou dormir pouco, pronto. Então, mas conta lá as novidades que tens. Pronto, acho que tu estás a fazer segundas, quartas e sextas e estou a fazer ali uma rubrica de atualidade de desporto, de futebol maioritariamente, nas manhãs da 3 com a hora do jogo, na Antena 3, é isso mesmo. E é cedinho, eu não estava habituado a Mas, isso. Azevedo, tens é que dar o toque à malta, que aquilo não é um podcast, pá. Pois não, mas sabes que isto hoje em dia toda a gente considera tudo um podcast. Rubricas É uma de rádio rubrica. agora são podcasts. Ó. É 5 Uma minutos. rubrica. É 5 minutos, não é? Não, é um bocadinho mais. A primeira foi um bocado mais da apresentação, mas ali à volta, a rondar os 10, entre os, sei lá, os 8 e os 12, digamos assim. Muito Está a bem. correr bem. E aí está, podem ouvir o Pedro em todo o lado, a toda a hora, onde quiserem o Pedro está, não é preciso procurar muito. Vamos ao jogo também, 2 empates, o empate em Alvalade e um empate no Dragão. Vamos começar obviamente pelo jogo grande, porque o clássico ainda é um clássico, por muito que queiram fazer do Sporting Braga um clássico. Temos que ser justos, e o verdadeiro clássico é o Benfica Sporting, o Benfica Porto e por aí adiante. Não, o Benfica Sporting nem é um clássico. Mas É vocês o derby eterno. o Sporting Porto, era o que eu queria dizer. Vamos ao Benfica, ao Porto Benfica, 0-0, um jogo sem golos, muito intenso, animado dentro de campo, apesar de tudo, não com muita baliza, mas acho que dá para perceber que os jogadores das duas equipas acabam o jogo de rastos, dada a intensidade também daquilo que se foi vivendo em campo. Diogo Maia, começo por ti. O que é que achaste do jogo? Notas gerais para já. Ora bem, não me surpreendeu nada o jogo. Não me surpreendeu o plano inicial do Porto, não me surpreendeu o plano inicial do Benfica, não me surpreendeu a melhoria na segunda parte do Benfica, também batendo certo com o que fez durante a semana em Stamford Bridge. O que me surpreendeu, o Porto, ao contrário daquilo que foi este ano, pareceu-me uma equipa emocionalmente um bocadinho imatura. Achei a equipa na primeira parte com demasiada pressa, e o Benfica, pronto, tem jogadores experientes, tem um treinador experiente e que percebe perfeitamente como é que estas coisas funcionam. E achei, ao contrário do Porto aqui em Alvalade, que não tinha a pressão do seu lado. Eu acho que hoje o Porto sentiu um bocadinho o ter de assumir o jogo e ter a pressão mais do seu lado, até porque está a fazer um início de época absolutamente extraordinário, só com vitórias, sendo que hoje José Mourinho impediu Farioli de Farioli chegasse ao recorde que é tido por André Vilas-Boas, mais vitórias consecutivas no início da época, e portanto hoje isso ficou impedido. Mas para também não me estender muito, que a pergunta também é assim muito ampla e portanto também passo aos restantes e não quero estar a falar sobre tudo.
Surpreendeu-me esse momento do jogo. Acho que para haver um vencedor, eu diria que era o Porto. Apesar de tudo, acho que o empate se aceita perfeitamente, principalmente pela segunda parte do Benfica, que mostrou um bocadinho mais calado ofensivo e mostrou-se melhor com bola, tal como também contra o Chelsea, sendo que hoje não houve a necessidade de correr atrás do prejuízo, porque o jogo estava empatado. Achei o Benfica mais maduro emocionalmente do que o Porto, derivado também de alguma experiência de alguns jogadores que eu acho que o Porto não tem. Acho que o Porto, apesar de tudo, tem uma equipa mais inexperiente nestes momentos, curiosamente. Guarda, achas que se concordas com o Maia, que o Porto sentiu esse toque da responsabilidade, porque efetivamente era o clube que teria que assumir a responsabilidade do clássico, dado o momento da época que atravessam, e indo mais ao jogo, em termos de 11 não houve nenhuma surpresa, os dois treinadores fizeram aquilo que toda a gente já esperava, mas já consegues ver, e podes pegar também no jogo do Chelsea e do Benfica frente ao Chelsea, se já consegues ver algum tipo de crescimento do Benfica nestes jogos com o Mourinho, nestes jogos mais a sério. Olha, em relação à opinião do Maia, eu acho que o Porto assumiu o dever de tentar matar um rival que é forte também. O Benfica, apesar de tudo e apesar de todas as peças que tem que continuar a ter, é forte, mas acho que o Benfica, principalmente o Benfica, controlou muito bem o jogo do Porto e não deixou o Porto levar o jogo para onde queria. O Porto, apesar de tudo, eu não considero que o Porto tenha tido pressa na primeira parte. Foi obrigado, porque o Benfica nunca subiu as linhas, nunca foi atrás do jogo que o Porto queria. O Porto está muito habituado a chamar os adversários e depois a meter a bola na frente para o PP ou para o Borja Sainz. Não aconteceu, porque o Benfica não caiu em cima. Sempre que caiu em cima o Porto tentava libertar esses jogadores e o Benfica teve muito bem taticamente, não deixou o Porto fazer o jogo que gosta. E acho que se explica por aí o bom desempenho que o Benfica teve hoje, este domingo. As pessoas vão ouvir amanhã, principalmente segunda-feira. E no jogo contra o Chelsea o Benfica também teve bem. Em relação à equipa, eu pensava que o Benfica ia, honestamente, achava que o Mourinho ia apostar no Tomás Araújo e acho que era importante o Benfica ter apostado no Tomás Araújo. Não sei se o Tomás Araújo recuperou totalmente da lesão, se não, se continuar a haver algum problema. Para mim, devia ser o titular no lugar do António Silva, pelo simples facto de sair muito melhor. Vi o Benfica muitas vezes a bater a bola pelo Otamendi. Desculpa, guarda, mas hoje não havia necessidade disso. Hoje eu acho que é o jogo perfeito para o António Silva, que faz uma grande exibição já agora. Eu acho que havia necessidade disso, porque ou o Mourinho se fiou muito na capacidade de passe do Enzo, que não existe assim tanto, não é? Porque não existe assim tanto, ou sendo condicionado como foi. Vi muitas vezes o Otamendi a bater a bola. Se era para um dos centrais bater a bola, tinha que ser o Tomás Araújo, porque o António Silva não tem essa qualidade. Mas tu achas sinceramente, achas que o Mourinho, o plano do jogo do Mourinho era ter bola? Mas não era para ter bola, era para libertar lá na frente. Tu precisas de alguém que meta a bola lá na frente. Sim. Portanto, eu achei Sim, eu percebo o que dizes, mas a nível defensivo, acho que estes são jogos perfeitos para o António Silva. Perfeito. Ele pensou mais na imposição defensiva do que na O qualidade António faz uma Na grande qualidade de exibição. saída. só sei pelas rotinas que dei com o Otamendi, porque para mim o Tomás Araújo tinha que ser titular hoje, até porque num plano que eu esperava, que era o Benfica bater muita bola para o Buquebáquio, que afinal de contas estava meio tocado. E eu achava que o Porto até ia tentar anular o Buquebáquio metendo o Kivior a lateral esquerdo, que não aconteceu, e inventando para um central qualquer, nem que fosse o Pablo Rosário ou o Peripitos, não ia acontecer, porque já se viu que está muito verdinho ou muito azedinho. Agora, tentando inventar, havia um Kivior a lateral esquerdo e depois um central qualquer. Eu achei que podia acontecer isso, porque achei que o Benfica ia solicitar muito mais o Buquebáquio. Também não aconteceu, estava tocado pelos vistos. O Moura também deu bem conta dele, mas achei que aquele duelo ali podia desequilibrar um bocadinho o jogo, ou equilibrar um bocadinho, porque estava na cara que o Porto ia ter mais iniciativa de jogo. Acho que praticamente era obrigado a isso, até pela posição em que está, pelo momento das equipas, mas o Benfica soube levar o jogo para onde quis. Honestamente, eu acho que o Benfica controlou o jogo do Porto. Não houve nenhuma distração, em Stamford Bridge houve uma distração, o Benfica levou o gol, aqui não houve nenhuma distração. Acho que o jogo foi todo muito certinho do Benfica. Eu já há bocadinho estava a comentar com o Azevedo que quando o Enzo sai para ser assistido, há alguma preocupação, porque podia havia um buraco que podia ser aproveitado pelo Porto, porque o Porto tem essa capacidade. Mas apesar de tudo, acho que o Benfica controlou bem o jogo. Depois tem a questão da profundidade do plantel, que não existe assim tanto. O Porto, apesar de tudo, consegue sacar um IBM Gomes ao banco, que é mais desequilibrador. Um Mora, que entrou tarde, mas eu percebo porque é que entrou tarde pelo mesmo motivo que o Chaldrop não entrou, é para defender, está quieto. Portanto, e são jogadores que não se entregam muito ao jogo defensivo, nem acompanham muito. E depois só me surpreendeu foi o Denis Gol só ter entrado aos 75, porque
jogar com o Samu neste sistema e principalmente nestes jogos é jogar com uma ilha, porque o Samu, o primeiro toque é muito fraco, baixa pouco, e jogar com o Denis Gil, ainda por cima no momento em que o Denis Gil está a passar no Porto, deve ser o melhor momento desde que chegou ao clube. Tinha feito muito mais sentido o Denis Gil entrar mais cedo, não aconteceu. O Benfica acho que agradece, porque isso podia mexer um bocadinho, como no último minuto, ou perto do último minuto, o Denis Gil teve a vir uma jogada, levou tudo à frente, porque baixou, coisa que o Samu não faz, e depois o Samu, aqueles pés não são propriamente prodigiosos. Mas acho que o Benfica sai vivo destes 2 jogos, tanto contra o Chelsea, apesar de ter perdido, mas ninguém esperava que o Benfica fosse ganhar Stamford Bridge, ainda por cima nesta altura. Deixou uma boa réplica, em termos ofensivos foi muito melhor do que hoje. Hoje o Benfica também não... Mas eu acho que era o plano de jogo do Benfica, era não existir muito ofensivamente e controlar o jogo taticamente. Foi o que aconteceu. No Chelsea o Benfica também teve que correr atrás do prejuízo, como a Maia disse. Correndo atrás do prejuízo teve que se mostrar mais ofensivamente, mas não deixou uma boa imagem em Inglaterra. E hoje sai vivo no campeonato. Acho que o objetivo está cumprido por parte do Mourinho. Em relação ao Porto, continua na frente, também não se podem queixar, não é? O Porto também não se pode queixar, faz uma boa exibição apesar de tudo, mas o Benfica acho que encaixou bem no Porto, estudou bem o Porto e faz uma boa exibição. O problema do Benfica é que depois indo ao banco, a coisa está muito curta. Não consegues tirar o Pavlidis porque é muito associativo. O Pavlidis que fazia uma falta tremenda ao Porto. Vamos a ver este Porto com o Pavlidis, cuidado. E eu critico muitas vezes o Pavlidis por algumas peças que tem em termos de finalização, não querendo alongar muito, mas o Benfica depois não... Vai ao banco e não tem ninguém assim para meter muito fiável. Tem o Leandro Barreiro, que talvez é o jogador mais fiável que o Mourinho tem agora para meter. Isso também diz muita coisa sobre o plantel e a má construção do plantel. Mas pronto, não quero alongar, não quero fazer disto um podcast só meu como o Azevedo tem. Portanto, passo para vocês e passo para o Azevedo. Pedro, e ainda o guarda falava aqui de um Benfica muito certinho. Já em Stamford Bridge viu-se um Benfica competente, em que tem um erro e o erro acaba por dar o golo do Chelsea, mas esta versão do Benfica certinho não marca golos. Pelo menos a sensação que eu tenho é que a nível ofensivo a equipa é muito... Para já os jogadores têm muita dificuldade de dar alguma assertividade no último terço, enrola-se sempre muito, não há ninguém que pegue na bola e chute, e é uma equipa muito preocupada com as funções defensivas. Concordas com esta ideia do guarda, que a ideia era mesmo esta, hipotecar um pouco esse caudal ofensivo de uma forma ostensiva para proteger aquilo que poderia ser um resultado que dava bastante jeito ao Benfica, que é um empate? Sim, sem dúvida. Particularmente o objetivo era não se expor. O Benfica não se queria expor, não queria dar as costas ao Samu, não queria dar ali grande espaço à entrada da área. Repara que mesmo na segunda parte o William Gomes tem um lance em que consegue ganhar o espaço interior vindo de fora. Em Stamford Bridge, quer no Dragão, o Benfica, em termos de bola, em termos de repartir o controle do jogo com bola em alguns momentos, até divide. Até consegue dividir mais até no Dragão do que em Stamford Bridge. Depois não é efetivo com essa bola. Falta uma coisa muito gritante ao Benfica, que é Killer Instinct no último terço. O Benfica não tem. Ou sai um passo quando não tem que sair, ou há uma condução que é levada ao extremo quando não tem que ser levada, ou há um jogador que não vai à linha quando tem que ir. Ou seja, um remate não é feito. Há claramente uma falta de Killer Instinct no ataque do Benfica. Isso é clarinho como água, e o jogo de Stamford Bridge e o jogo do Dragão são perfeitos para demonstrar isso, porque a organização defensiva do Benfica, e em grande parte também a qualidade nas poucas vezes em que se desmontou e conseguiu reagir até rapidamente à perda da bola. Lembro-me no Dragão hoje, no jogo de hoje, lembro-me de 2 lances já bem perto do final em que o Benfica mais uma vez se expõe nessa transição defensiva por não fazer faltas, por não... Olha aí, falta de Killer Instinct defensivo neste caso. Mas tudo isto, esta boa organização defensiva, um bloco junto, uma equipa mais compacta que o Benfica não conseguia ser, já foi nestes jogos, e estes jogos são mais característicos para isso, coadunam-se mais para isso. Há esse crescimento na equipa do Benfica, na minha opinião. Depois, não é acompanhado dessa efetivação quando o Benfica tem bola. A posse de bola do Benfica é uma posse de bola defensiva. É uma posse de bola para não perder a bola, para circular a bola, para ir de um lado ao outro, para não arriscar no último passe. E portanto parece-me que claramente falta esse Killer Instinct, mas o objetivo de José Mourinho não era esse. E eu creio que o Benfica, ao ter perdido pela margem mínima em Stamford Bridge e ao ter empatado particularmente sem sofrer gols, portanto um 0-0 no Dragão,
para José Mourinho, naquilo que é na cabeça dele, parece-me, o ponto em que esta equipa está e o crescimento que ele quer ver e que quer ter, parece-me que a semana está cumprida para Mourinho, nesse aspecto. E, portanto, para Mourinho foi positivo, naturalmente, neste tipo de clássicos e Pá, derbys. desculpa A lá. equipa que empata em casa, Tenho que a equipa que interromper. empata em casa fica sempre mais chateada do que a equipa que empata fora. Eu tenho que interromper, desculpa lá. Então, 2 jogos, 0 golos marcados e a semana está cumprida. Para aquilo que me parece que eram os objetivos de Mourinho, sim. Não ganhar nenhum jogo. Maia, não é uma questão de não ganhar. É uma questão de haver uma evolução tática na equipa do Benfica que não tinha. A equipa estar mais confortável em campo, que esteve esta semana, sendo do que que não- nas semanas anteriores. Uhum. Ou seja, haver esse crescimento. Sendo que, não Claro, jogou, se pudesse ganhar, sendo que ganharia. os jogos anteriores que o Mourinho fez no Benfica não foi contra nenhuma equipa deste nível. E, portanto, ficou mais do que provado que o objetivo do Mourinho, como já falámos aqui, nestes jogos, é única e exclusivamente ser pragmático. E o pragmatismo do Mourinho significa estarmos aqui a dizer que ele está vivo quando, em 2 jogos, não sei quantas vezes é que remata a baliza, marca 0 golos, ganha, perde um e empata outro. Peço desculpa, mas factualmente também é isto. Eu sei que há uma análise que deve ser feita que tu já fizeste, mas depois está No contexto, percebes? Sim, mas depois também há o outro lado que é a análise factual das coisas. Ao mesmo tempo que o Porto não ganha nenhum dos jogos contra a equipa, peço desculpa, o Sporting não ganha nenhum dos jogos contra a equipa do mesmo nível este ano, também há uma análise, mas depois também há um contexto para analisar estes dados, que já lá vamos a seguir. No caso do Benfica, a análise factual que pode ser feita desta semana, que tu dizes que há um dever, que parece que há um dever cumprido da parte de José Mourinho, o dever cumprido são 2 jogos em que não marca um único golo. Sim, mas isto tem a ver com Mas expectativas. são os 2 jogos mais não é? difíceis, provavelmente, destes meses do Benfica. Ok, eu acho curto. No pior momento da equipa do Benfica. Por isso é que eu estava a dizer isto. Certo, Do certo, cumprido certo. por parte de Mourinho. Entendo isso. Eu não posso deixar de salientar que parece uma visão um bocadinho curta para aquilo que eu acho que o Benfica, com o investimento que tem, com o treinador que tem, também com o investimento que tem, quer almejar. Acho que é pouco. E dizer isto quer dizer também que se o plano ofensivo do Benfica é não ter bola, acho que fica um bocadinho respondido o que nós temos falado nas últimas semanas sobre como é que o Mourinho quer que as suas equipas joguem. Acho que fica um bocadinho definido, porque também, como confesso, Mas estes jogos não podem ser amostra para isso. Porque é que o Mourinho quer em termos ofensivos de equipa? Porque são jogos que fazem parte daqueles 10% de jogos onde o Benfica é supostamente inferior. Jogar ao Dragão certo, é tens razão, inferior. mas não pode esses 10% de jogos. Eu acho que isto não pode ser um bom exemplo ao nível de resultados daqui para a frente como método comparativo, porque senão o Benfica nesses 10% dos jogos, se não ganhar mas perder 1-0 ou empatar 0-0, está satisfeito? Até Mas te ganhar digo, os restantes 90%, como tem a obrigação de ganhar, cumpre os objetivos todos da época. só para a minha questão, por causa da minha questão do contexto, se o Benfica fizer uma exibição semelhante à que fez em Stamford Bridge no Dragão contra o Sporting em dezembro, eu considero que é uma péssima exibição do Benfica. É isto, ou seja, Ok. Mas estou o a Benfica dizer aí jogará em casa, certo? jogará em casa, sim, não pode jogar 2 jogos fora, mas fosse em Alvalade, eu consideraria uma má exibição do Benfica. Então o que é que Porque- significa uma boa exibição? É ter mais bola, ser uma equipe mais ofensiva? Claro, Dominar o ter jogo. oportunidades de golo. Há bocado falaste dos remates. O Benfica tem 3 remates à baliza em Stamford Bridge, 1 no Dragão. Sim. É manifestamente pouco, claro. Sim, que sim. e pegando o que a Rita estava a dizer, também não tem mais remates, principalmente em Stamford Bridge, porque ninguém remata a baliza. Ninguém remata a baliza. Falta esse instinto no último terço. É E uma o remate equipa à muito, baliza- muito parca, muito pouco efetiva no último terço. O remate à baliza hoje é de livre. Só para essa Sim, E é de livre. Sim. Sim. Sem dúvida. Sim, é exatamente esse o ponto. É se o Benfica certinho não é um Benfica pouquinho. Ou pouquinho, como estava a dizer o Maia há pouco. A minha questão tem a ver com isso. Mas também percebo, e aqui moderando, percebo a questão do contexto que o Pedro estava a dizer, porque efetivamente as expectativas eram de um arraso em Londres. Eu só acho que há aqui há uma nota que é importante, é que eu sei que se isto tivesse sido com Bruno Lage, o Bruno Lage tinha ido jogar para o pontinho e tinha sido defensivo e tinha-se resguardado. Com o Mourinho há aqui uma análise tática e uma profundidade de mind games e de jogos internos que eu acho que é injusta também. Porque se o resultado é o mesmo, no ano passado contextos completamente diferentes, mas no ano passado, já agora, o Bruno Lage até foi bastante bom nos jogos contra equipas grandes. Não estou a dizer contra o Porto. Sim, estou a Foi dizer- sim, senhor. Agora, se o Mourinho nos jogos das equipas grandes vai ser isto, eu acho pouco. Só isso. Eu acho que Mas não vai Tá bem, ser ó. isto. Eu acho que foi isto agora. Só. Eu não duvido que seja muitas vezes isto. Eu também não duvido. Porque o Mourinho tem uma Eu não característica concordo com parecida.
O Mourinho tem uma característica parecida ao Lage com as devidas distâncias, atenção, o pessoal não vai já extrapolar o que eu vou dizer, mas são treinadores que trabalham muito para a reação Claro. e para São aquilo que o pragmáticos. adversário lhes dá, não é? São treinadores que trabalham na reação daquilo que têm pela frente. E isso faz com que nos jogos de campeonato a reação não tenha que ser muita, porque as equipas mais ou menos assemelham-se um pouco no nível e quando sobem o nível têm tendência, esta versão de Mourinho, a recuar um pouco e não assumir os jogos. Não nos podemos esquecer que o ano passado o Bruno Lage foi jogar a Munique para garantir o empate. Ou seja, o Benfica atacou um bocadinho mais do que Stamford Bridge, ou seja, atacou um bocadinho mais em Stamford Bridge do que atacou em Munique, mas a ideia dos dois treinadores foi a mesma, foi não sofrer e preservar as coisas ao máximo. Exato, mas acho que a Eu ia pegar nesse acho que a jogo. segunda parte em Stamford Bridge do Benfica é bastante boa. Não, é muito melhor, mas assim com o Chelsea também, e eu acho que, e hoje não me cabe a mim dar muita opinião, mas rapidamente cabe, dizer, não, temos que gerir aqui, mas acho que defensivamente é o setor em que o Benfica se consegue ver, e é uma pergunta que eu vos tinha, e até posso passar em pergunta, é uma coisa que eu vos tinha para vos perguntar, e quem quiser pegue, mas eu acho que é um jogo, e já vamos individualmente ao Porto, porque até nos foi pedido hoje, até num comentário, para falarmos um bocadinho mais do Porto, a semana passada não houve essa oportunidade, por questões de calendário, mas acho que é um jogo em que os patinhos feios do Benfica, e aqui eu falo de Samuel Dal, e falo de António Silva, e falo de Richard Rios noutros tipos de patinhos feios, se evidenciam num jogo bastante competente. E isso também é importante para o Benfica nestas alturas. Sem dúvida, e prova o tal crescimento, esse crescimento tático que eu falava, porque acho que esses jogadores vão-se notando mais confortáveis. Particularmente o Richard Rios, e podemos ir lá depois. Não vou agora entrar pela minha batalha do Richard Rios. Mas em relação ao Dal, O Richard Rios não faz um bom jogo contra o Chelsea. Peço desculpa. não faz um bom jogo contra Não, o não Chelsea. faz. Claro que faz. Acho mesmo que faz. O Richard Rios faz O um problema- jogo super normal. Para mim O foi o melhor problema elemento das do meio campo do pessoas, Benfica. o problema das pessoas é que continuam a achar que o Richard Rios tem que recuperar, tem que dar as dobras, É uma trick. Não, tem que eu, marcar não, um é- hat-trick, não- tem que assistir, tem que cruzar. estamos a tem usar, que estamos a fazer usar o pino. comparativos diferentes. Eu não estou a dizer que o Richard Rios jogou mal. Estou só a dizer que estou a brincar estou só a dizer contigo. que o Richard Sim, Rios sim, não, quer dizer, fez aquilo que é esperado do médio. Eu acho, e já tinha dito isto há umas semanas, eu acho que isto são jogos de Richard Rios, por isso é que eu acho Acho que ele hoje esteve há jogos melhor. em que ele não Acho que hoje precisa esteve jogar. bem melhor. Em Aroucas e Casa Pias, acho que não acrescenta nesse tipo de jogos. Acho que acrescenta muito neste tipo de jogos em que o Benfica não tem tanta bola e que efetivamente é preciso recuperar muito e que quando recupera tem alguma margem de progressão. Acho que é a área dele. É um jogador que eu acho que não é de balneário, porque eu não gosto de ver jogadores, e isto em qualquer equipa, que reclamam com colegas dentro de campo da forma como eu vejo o Rios reclamar. Acho que está sempre a meter os outros em xeque e Está põe-se sempre assim nisso, pouco é em verdade. xeque. Está sempre nisso. E acho que isso é muito feio. Pedro, isto não faz dele um melhor ou pior jogador, é uma característica. Sim, depois depende. Aquilo que ele faz com o Dedic em Stamford Bridge. É verdade que o Dedic tem um erro na forma como aborda o lance, é verdade que já tinha sido corrigido no tempo anterior, não é dever do Rios andar a corrigir posições do Dedic, e muito menos dizer- marcar um autogolo e reclamar da forma como reclama, tendo em conta que 3 minutos depois teve uma oportunidade de marcar ele um golo e fez um passo para o guarda-redes. Portanto, não é um jogador que eu acho que se vê pouco, vê-se muito ao espelho, mas só olha para Está penteado. Deixem-me só voltar aqui ao tema central e vou dizer uma coisa, não é provocação para nenhum de vocês, não é mesmo. Mas o que me parece é que quando Richard Rios está abaixo, é muito falado. Quando Richard Rios joga bem, fez o que lhe competia. E portanto nós estamos aqui um bocadinho com dois pesos e duas medidas em relação ao Não é Richard verdade. Rios. Não foi isso que eu disse. O que eu disse foi aquilo que se fala da exibição do Richard Rios em Stamford Bridge. Eu não vi hoje o jogo no Dragão, a segunda parte no Dragão. É melhor do que em Stamford Não, Bridge. é uma segunda parte muito boa. Acho que ele teve muito bem, Até porque raramente perdeu bolas, o contacto O fisicamente guarda há muito pouco falou de bem. uma coisa E importante, teve que é a controle inteligência emocional. emocional. Exatamente. O guarda falou porque ele leva dessa o cartão questão. amarelo até de forma injusta ao minuto 45 e conseguiu aguentar-se muito bem no jogo. Não me lembro do Eu até amarelo, por estranhei, acaso. honestamente, do que eu conhecia do Richard Rios antes, do bom e do mau. Eu achei que pelo que eu conhecia dele do mau, que a coisa ia descambar na segunda parte, mas centralizando isto para Rios, para Dal, para António, foi os três, não foi, Rita? Que tu... Foi cá, foi. Há um crescimento nesses jogos. O do António parece-me que é um crescimento circunstancial. Ou seja, o crescimento do António Silva, os melhores jogos do António Silva pelo Benfica,
foram nos jogos de Liga dos Campeões em que o Benfica foi mais apartado pelos adversários, em que esteve mais tempo sem bola e mais baixo, com uma defesa em bloco baixo e com as linhas juntas. O António a ver o jogo de frente, a marcar cerrado no ponta de lança. Esses jogos são os melhores jogos de António Silva nestes 3 anos de Benfica. 3, creio eu. Vai para a 4ª época. E em relação a Samuel Dal, tenho as minhas dúvidas. Em relação ao Rios, acho que é um Mas achas crescimento. que faz um mau jogo hoje, Samuel Dal? Acho que o Richard. Não, faz um bom jogo. Acho que o Richard Rios, só para abordar o crescimento dos 3, acho que o Richard Rios é um crescimento, as palavras de Mourinho, do trabalho que o Mourinho está a fazer individualmente com ele, porque o Mourinho já admitiu isso. Acho que o António é por esta questão do tipo de jogo que o adversário faz contra o Benfica. O Dal, tenho a minha dúvida. Não sei se é mesmo o crescimento, porque parece-me que o Dal, na maioria dos jogos, tem grandes dificuldades em acrescentar com qualidade, com definição, ofensivamente ao Benfica. Há aqui uma nota só, o Dal, apesar de hoje faz uma exibição muito concentrada, ajuda também o facto do Orsnes hoje voltou, do ponto de vista tático e também do ponto de vista defensivo, a ajudar muito uma ala direita que é o Alberto Costa. Hoje teve muitas dificuldades e tem sido um grande motor do Porto. Aliás, na quinta-feira há uma nota importante, já agora o jogo da Liga Europa, e é verdade, não temos tido essa sorte de falar do Porto, porque o Porto tem jogado muitas vezes à segunda. O Porto na Liga Europa contra a Estrela Vermelha. Sim. É muito curioso porque decide claramente que a primeira parte decidir para o jogo com uma equipa com muitos suplentes, e sente-se muita diferença na segunda parte com a entrada dos habituais titulares, principalmente Alberto Costa, que é uma locomotiva. E hoje a verdade é que Alberto Costa teve, do ponto de vista ofensivo, bastantes dificuldades. O Benfica muito bem encaixado e não permitiu que o Porto fizesse o jogo de transições que tem feito tão bem, de pressão alta, e depois, pronto, não preciso estar a explicar isto tudo. Há aqui uma nota que eu gostava de dar sobre o Porto, eu acho que é importante. Pela primeira vez este ano, acho que o Porto teve dificuldade em arranjar soluções para o típico jogo habitual do Porto, e para isso acho que se encontra alguns pontos interessantes no meio campo do Porto. Eu acho que o Benfica foi muito curioso. O Benfica colocou os dois, o Sudakov e o Pavlidis, à frente do Varela, ou seja, o Varela estava nas suas costas e, portanto, nunca permitiu que a bola chegasse ao Varela, mas também nunca marcando o Varela de forma muito individualizada, o que também acho que foi uma nota do Mourinho para dizer que estava confortável para o Varela ter bola numa primeira fase. E, curiosamente, fiquei surpreendido com a falta de predisposição para o Froholt ter bola. Estava à espera de um Froholt com mais bola, mais disponível para o primeiro momento de construção. Também pode ser indicação técnica. A verdade é que o facto do jogo não se ter partido tanto dificultou muito que o animal Froholt se expusesse em campo. Isso não aconteceu. E acho que há uma nota com o terceiro médio do Porto, tanto com Gabriel Veiga como com o Rodrigo Mora, que há dificuldades físicas. São jogadores que aos 60 minutos estão cansados. Gabriel Veiga está muitas vezes cansado muito cedo no jogo. Isso é uma nota importante para o futebol do Porto em jogos destes, em que as coisas estão mais fechadas, e isso sente-se muito. O Gabriel Veiga é um jogador diferenciador. Eu acho que do meio campo para a frente é o jogador, do ponto de vista técnico, com mais requinte. Não achas que foi demasiado cedo? Acho que não, estava mesmo muito cansado. Pois o que estava a fazer. Acho que estava muito cansado. Acho que teve mesmo muita dificuldade do ponto de vista físico. Com o Enzo e com o Rios não conseguia. E do outro lado, o terceiro médio do Benfica mostrou porque é que é diferenciado nisto. Na comparação entre um e outro, sem bola, o Sudakov, impressionante. O Sudakov recupera muita bola. Acho que isso é um momento do jogo que às vezes é pouco valorizado no Sudakov. É um jogador que não sente nenhum tipo de pressão. A forma como o Sudakov jogou no Dragão é como joga em qualquer lado. O Sudakov, pronto, acho que é óbvio que eu gosto muito dele, já disse isso aqui várias vezes, mas hoje ficou provado que é um jogador de outro nível em Portugal, com bola, sem bola, fisicamente, tecnicamente, taticamente, jogou ao meio, jogou à esquerda, muitas vezes foi o primeiro homem de construção. É outro tipo de jogador. Acho que o Gabriel Veiga, se não evoluir do ponto de vista físico, vai ter esta dificuldade sempre em jogos destes, vai ser dos primeiros a sair, porque não consegue, porque é um jogador que, como do ponto de vista técnico é tão evoluído, mas parece-me do ponto de vista físico falha aqui alguma coisa. Quando a coisa falha fisicamente, não há oxigênio para resolver rápido, e portanto é uma nota importante para mim sobre o jogo do Porto hoje.
Estava aqui, enquanto falavas, a ler algumas das coisas que o Mourinho já foi dizendo, porque nós não estamos a ouvir a flash nem a conferência do Farioli e do Mourinho, e o Mourinho admite que a ideia às tantas foi jogar para o empate. Diz mesmo que às vezes para se ganhar o campeonato tem de se jogar para se ganhar um ponto, e hoje era o dia para se jogar para ganhar, mas também sabíamos que não se podia perder. E tem aqui outra questão que eu acho engraçada em relação ao que tu estavas a dizer, à questão do Froholt. Diz que é mérito o facto do Froholt não ter aparecido tanto, mérito do Enzo e do Rios na forma como cobriram o dinamarquês. E diz ainda que sentiu no banco de suplentes, e aqui se calhar passava para o guarda, porque acho que era o guarda que há pouco estava a falar do plantel curto. Disse que disse aos jogadores que sentiu que a partir do banco não havia condições para arriscar. E que eles sentiram durante o jogo que estavam com o jogo controlado e por isso não podiam perder o jogo. Antes de passarmos para esse Porto, guarda, estavas há pouco a falar dessa não entrada do Sheldon, por exemplo, da entrada do Leandro Barreiro. Achas que isso foi uma mensagem clara também por parte do Mourinho, que a partir dos 70, 75 minutos era para abrandar e aguentar o jogo? Acho que meter o Sheldrop naquele momento era suicida. Vamos, não vamos estar a bater muito mais no Sheldrop. Aliás, deve ter sido o primeiro Reels / TikTok meio que viral que tivemos, que não foi a ofender ninguém. Portanto, o Diogo Maia foi amplamente elogiado por toda a gente. E porque a opinião é boa. A opinião é boa e é verdadeira. O Sheldrop é um a menos a defender, não ajuda nesse momento. O ano passado foi há uns meses, mas a época passada contra o Euro, que o Benfica empata aquele jogo em casa porque o Sheldrop não acompanha. Este ano já teve casos desses. Meter o Sheldrop hoje, a partir dos 75, era suicida. Meter o Sheldrop hoje a titular era suicida, porque não ia ajudar o Davo como o Austin se fez. Portanto, o Mourinho já tirou a pinta ao Sheldrop. Acho que o Sheldrop não tem grande futuro no Benfica. Pá, vai ter que crescer muito, vai ter que mudar muita coisa no seu jogo. E este bate-boca e este falar por entreposta pessoa do selecionador norueguês também é o que é e só o queima mais. Em relação ao Ivanovic, que é outra opção válida que o Benfica tem, o Ivanovic não pode jogar a extremo. O Mourinho já viu que não pode jogar a extremo. E tirar o Pavlidis hoje com o jogo guerreiro que o Pavlidis estava a ter, podia ser também arriscar. O Benfica tinha que mexer as peças meticulosamente. E o E eu Mourinho... li guarda que o Mourinho disse que o Ivanovic hoje teve uma recaída da tal virose. Pelos vistos foi o jogador mais Pois. afetado por isso. Pois pode, Mas pode ter o acontecido. homem no final do jogo estava com a camisola vestida. Não sei se ele não, ou foi para a segunda parte com a camisola vestida dentro da suéte, que é um bocado estranho. Renato estava sempre pronto. Mas ele tinha ele tinha o número 9, ele estava no campo no final do jogo com a camisola vestida. Portanto, Com a camisola Se vestida, calhar ok. teve para entrar e depois, Pois, é depois possível, optou pelo é possível. Rego, porque o Rego, por exemplo, entra mesmo no fim. Uhum. Mas já está, o Benfica não tem profundidade de plantel para grandes aventuras e para grandes mexidas, ainda por cima neste momento em que o Mourinho já admitiu várias vezes que não tem tempo para treinar, que é muito à base de vídeo e palestras. Portanto acho é o que é o melhor que qualquer um de nós saberá porque é que disse isso. E acho que os jogadores, ele outro dia tem uma expressão muito engraçada quando foi o António Silva contra o Chelsea, estou certo, que o António Silva tem que ser, ele diz que nem foi dos que deu mais dor de cabeça essa substituição, que tinha um jogador de corpo inteiro para meter no lugar do António Silva, portanto, que era o Tomás Araújo. Isso também diz muita coisa do que ela acha que no banco tem ali meio jogador. O Gonçalo Oliveira, por exemplo, tem um grande futuro, até se fala do hipotético interesse do Barcelona nele, mas neste momento não é uma opção válida para substituir qualquer um dos centrais, não tem a experiência para isso. O Henrique, estou a ver os jogadores que estavam hoje no banco. O Henrique Araújo é o que é, um jogador do último toque, finalização. Hoje não havia jogo na área do Benfica, se o Benfica não tinha bola na área, o Henrique Araújo não ia acrescentar nada. O Ivanovic já falámos, o Sheldrop já está mais que falado. Depois o Ivan Lima, para mim, nem é dos jogadores que vejo com mais potencial para integrar o Benfica, primeira equipa no futuro próximo. Acho que é um recado que o Mourinho manda para os miúdos. Estou atento, vão trabalhando, mas acho que há outros miúdos que podem entrar no lugar do Ivan Lima. Até o Olívio Tomé da B, que não projetando assim também um futuro, pelo menos a curto prazo, muito radioso ou radiante no Benfica, acho que tem mais potencial que o Ivan Lima neste momento. Acho que são mensagens que o Mourinho passa e acho que em janeiro o Benfica vai ter que dar uns retoques no plantel. Em relação ao Porto, deixa-me só aqui, queria só ir buscar o Porto para uma coisa. A substituição hoje a saída do Gabriel Veiga, a substituição é muito curiosa, que é a mesma que o Farioli faz em Alvalade.
E em Alvalade toda a gente disse que era para ele aguentar o 0-0 e hoje era para quê? Hoje era para ganhar o meio campo. Claramente estava a perder o meio campo. Era para ganhar o meio campo, só que o Rosário, como se viu naquelas tentativas que o Rosário tentou ser Gabriel Veiga, perdeu as bolas todas. Sim, mas eu acho que apesar de tudo, acho que faz sentido, nesse aspecto, tentar ganhar o meio campo. A dimensão física do jogo, Porque claramente o Rio estava fisicamente capaz para correr os 90 minutos. O que eu achei curioso, desde o primeiro momento do jogo, porque eu achei que a esquerda, o Dal e o Orsnes iam estar bem defensivamente e fisicamente, como estiveram. O que eu achei curioso foi não insistir na direita do Benfica, onde na primeira parte foi onde houve mais complicações. Achei pouco, a partir do momento em que o Borja Sainz sai do momento do jogo, aquele momento do jogo no qual ele é muito importante, que é a pressão alta, ser muito agressivo, parece-me um jogador no qual o processo ofensivo do Porto não confia muito. Porque... trocou o Glu, o Sainz. Digo isto desde o início. Pois. É um jogador que pressiona muito bem, estava à espera e que aparece muito bem sem bola. Sem bola ocupa bem o espaço. Estava à espera que o Porto, principalmente na segunda parte, coloquei Bacchio, pronto, na primeira já era difícil correr para trás, na segunda ainda mais difícil foi. E o Dedić também acusou um bocadinho o cansaço, porque está muito sozinho e porque eu acho que é um jogador que mede mal o esforço, acho que doseia mal o esforço, tal como o Bá fazia. Acho que é um jogador que tem... É pouco inteligente a gerir o esforço. E portanto, eu achei que o Porto ia insistir desse lado, e o Rosário até entra um bocadinho para ali. Não foi muito perigoso dali. Eu acho que a partir do momento em que o Fariovi conseguir que o Ediam Gomes deu um passinho à frente. Sim. Deu um passinho à frente. A questão depois é quem é que salta do banco, não é? Conseguir o Borja Sainz, não sendo um desequilibrador, pois, acho que dá para correr. Sim, o Rodrigo Mora está no banco, também é verdade. E ainda há o jogador que foram contratar, o Caramô. Sim, mas isso não conta. Isso não conta. Eu acho que é para... Não conta? Bem, não sei se não conta. Não está inscrito. Se entra e faz um bom jogo, guarda. Isso aí às vezes... Conta, já viste os jogos do homem? Eu lembro-me do homem no Eu também me lembro dele na Série A. Mas foi contratado, não é? Exato. Foi contratado aquelas contratações para fazer número no treino. Não conta. não entra para estas contas. Pronto. Nós estamos aqui a falar de hipotéticos titulares do Porto. Estamos aqui a falar, olha, vai ser o Borja Sainz, que é um jogador raçudo, que mostra os dentes, que faz aquele corte ao António Silva e mostra a língua para a bancada. Pronto, um jogador a Porto. Para entrar o Ediam Gomes, parece ter outro toque mais refinado. É outra coisa. É outra coisa. Não tem aquela intensidade. E o PP, no Brasil, toda a vida jogando na esquerda. Sim. Em Portugal é que raramente jogou na esquerda. Portanto, isso pode ser uma alteração interessante para o Porto. Eu acho que vai acabar por acontecer. Agora, é o que é, né? PP e o se formos a virar o Porto ao contrário, também não tem uma grande. Eu não sei se vai acabar. Eu não sei se vai acabar por acontecer, porque até agora tem dado muito jeito. O Porto tem ganho sempre e tem dado muito jeito. O William Gomes salta de banco. Enquanto for ganhando, acho que não faz sentido também mudar. É verdade. Também é verdade. Portanto, acho, e o Borja Sainz é mais um segundo homem a aparecer na área. Acho que é muito importante no processo, naquela primeira pressão. Sem dúvida. É impressionante. A pressionar o António Silva, a pressionar o Dedić. Uma nota sobre o Dedić. Aliás, não sobre o Dedić. Queria fazer também um elogio ao Carlos Carvalhal, que eu acho que é dos melhores comentadores em Portugal. Adoro ouvi-lo. Sou um grande. Sempre fui muito brincalhão aqui com ele do ponto de vista das equipas que treinava, mas eu adoro ouvi-lo. Acho que simplifica muito e fala de futebol durante o jogo sem ser uma coisa muito complexa, mas ao mesmo tempo sem ser uma coisa demasiado simples. Agora não consigo perceber porque é que o Dedić foi melhor em campo. E acho que é ele que no meio é o... É o Dedić melhor em campo. Sim, foi. Não consigo perceber mesmo. O Dedić até chegar ao último terço fez tudo bem. Chegava ao último terço, parecia um jogador da Distrital, a decidir muito, muito mal, coitado. Portanto, é só o único toque. O Carlos Carvalhal, para mim, tinha escolhido outro. Eu teria escolhido um dos guarda-redes, não teria escolhido. Atenção, queria só dizer que hoje ficou provado que Diogo Costa e Turbino são dois guarda-redes que estão muito acima dos outros em Portugal. Muito acima. Isso é verdade. Muito isso é verdade. Mas o Diogo Costa ainda mais um bocadinho acima que o Turbino. Não sei, olha, hoje com os pés, o Diogo Costa é impressionante com os pés, mas o Turbino hoje muito tranquilo com os pés, teve muito bem também. São dois guarda-redes de outro nível. Ninguém o subia. É mais fácil jogar fora da luz do que... Sim, é verdade. Rita, quererás sobre o Porto também traçar aqui um plano, e já temos entrado aqui não pela sei, equipa Pedro, diz-me tu. Já temos entrado aqui pela equipa do Fábio. Não, eu do Porto, o que eu te queria perguntar, não sei para onde é que tu ias agora, mas aquilo que eu ia falar... Mas vai tu e eu depois... Era da dupla de centrais do Porto,
Não é um jogo, ou seja, não é um jogo em que a dupla é mais testada naquilo que se tem falado que poderá ser uma fragilidade, que é o jogo nas costas, que o guarda se calhar esperaria um bocadinho mais do que aquilo que aconteceu, tendo em conta aquilo que falámos no início do episódio, mas é uma dupla que continua a estar muito, muito consistente na forma como se apresenta. Apesar desta falta de assertividade do Benfica no último terço, o que facilita sempre as coisas, mas ou seja, digo isto porque foi um dos pontos que nós, por exemplo, no jogo do Sporting assinalámos, que poderia ser um dos sítios onde o Porto poderia vir a ter mais problemas. E creio que não. Mas fala-me tu, o que é que queres dizer do Porto? O que é que querias dizer? Posso pegar já por aí e dizer que, apesar de tudo, há 2-3 lances no centro-esquerda do ataque do Benfica, portanto, nas costas do Alberto Costa e no espaço entre o Alberto Costa e o Bednarek, em que o Benfica até consegue arranjar espaço ali, e notei algumas dificuldades do Bednarek nesse controlo. E depois houve a tal pouquíssima assertividade do Benfica nessa tal definição que facilitou, mas continuo a achar não. Acho que é uma dupla mais sólida do que eu achava que ia ser, e eu nesse clássico de Alvalade falei sobre essa dupla. Também com bola hoje não houve aquele acrescente do Kivior que eu acho que ele pode dar na maioria dos jogos da Liga Portuguesa e da Liga Europa. Hoje não senti isso, mas senti que a coisa estava segura. Sobre o Porto, dois aspectos. Isto vai parecer uma crítica, mas nem sequer é uma crítica, e era injusto se eu fosse crítica em relação a esse aspecto, mas é perceber que esta equipa do Porto, e senti um bocadinho isso contra o Estrela Vermelha também, um bocadão, senti um bocadão contra o Estrela Vermelha e contra o Benfica. Esta equipa do Porto, já disse isto repetidas vezes aqui, é uma equipa que se faz valer muito, e o Farioli foi assim que eu tenha visto no Nice e no Ajax, mas particularmente no Ajax, que acompanha mais. É uma equipa que se impõe por essa capacidade física, e este Porto tem muita. Na maioria dos jogos da Liga Portuguesa, então, isso surte efeito. É uma equipa que rouba a bola muito rápido, que tem rápida reação à perda da bola, que tem autênticos cães na pressão, como o Borja Sainz, que o Maia falava. É uma equipa que, quando essa capacidade física é igualada, e o meio campo do Benfica igualou muito bem essa dimensão física do jogo, tem, no momento de organização ofensiva, algumas dificuldades, na minha opinião. E teve contra o Estrela Vermelha, já tinha tido em Salzburgo, mas particularmente nestes dois jogos em casa esta semana, contra o Estrela Vermelha e contra o Benfica. Na segunda parte, as grandes aproximações do Porto à área do Benfica, um rasgue individual do Williams Gomes e duas bolas em que Froholt, em campo aberto, consegue soltar-se e ninguém do Benfica faz falta. E, portanto, ou seja, o Benfica estava algo subido no terreno, estava no último terço. Tinha Sudakov, Enzo Barrenechea, Luque Bacchio, tinha jogadores lá à frente. Tinha 3-4 jogadores à frente da linha da bola. Quando o Benfica conseguia recuar rapidamente o bloco e não defender em linha baixa, mas uma linha média-baixa, o Porto revelava dificuldades. Portanto, eu acho que é esse aspecto da organização ofensiva em que eu continuo a achar que este Porto de Farioli, mas não é só o Porto de Farioli, as equipas de Farioli não são um must. Agora, em termos nas transições, ambas, e quando não tem bola, nessa reação rápida e ocupar muito bem os espaços, o Porto é uma equipa fortíssima. Continuo a achar que com bola a melhor equipa em Portugal nessa organização ofensiva é mesmo o Sporting. O Porto está um bocadinho abaixo, na minha opinião, nesse aspecto, e hoje foi a prova disso. Maia, estavas-te a rir, não sei o que é que estavas a achar graça. Não, estava a pensar. Acho que ok. Estava a pensar sobre o momento defensivo do Benfica e acho que o Benfica vai ter algumas dificuldades em alguns jogos com aquela ala direita. Ou o Luque Bacchio muda a sua postura defensiva. Acho que é um jogador muito melengão para correr para trás. Acho que a gasolina é mesmo só para a frente, para trás é complicado. Tem que cheirar bem a gasolina, portanto usar para a frente. Para trás acho que é complicado. E eu acho que o Dedic não é o melhor defesa do mundo. Acho que é um jogador para um processo ofensivo, é um jogador muito bom para o processo ofensivo, e acho que é um tema interessante. Enquanto o Richard Rios fizer uma exibição como a dois, perfeito, acho que o Benfica e o Enzo, portanto, a fazer as coberturas bem, o António também, ou o Mazaruz. Agora, acho que é daqueles jogadores que deve ser muito irritante ser treinador dele e mesmo colega, porque é um jogador que tanto pode brilhar e fazer golaços, como às vezes, só preciso que tu corras 3 metros para o lado e ponhas o pé. E acho que ele vai ter dificuldades nisso. E hoje,
há vários momentos do jogo em que não foi só o Rios, eu concordo com a Rita, também me enerva um bocado nisso, até já fiz um tweet sobre isso há umas semanas, do Rios ser o jogador protestor. É o Bruno Fernandes do Benfica, é um jogador que protesta muito com os colegas, cobra muito. Eu não sei depois como é que é a relação, se calhar os jogadores estão perfeitamente à vontade com isso, já falaram com ele sobre isso, ele já falou com eles sobre isso, portanto, isso depois internamente é que é importante. Eu não gosto, visto de fora, mas lá dentro, pá, cada um gera como quer gerir. A minha questão é só que houve momentos em que o Luque Bacchio fez das deles, em que ou não pôs o pé, ou foi melengão a descer, ou mesmo no combate não foi agressivo, e não foi só o Richard Rios que refilou com ele, foram vários. Inclusive é jogadores como Pavlidis, que parece-me um dos tipos mais pacíficos que existe, a puxar pelo colega, porque às vezes foi aflitivo, principalmente na primeira parte foi aflitivo, alguns momentos em que não houve esta vontade de defensiva. Daí eu dizer, já no Porto, os 11 têm essa predisposição. Tem. A equipa na dimensão física tem, faz mas por exemplo, valor. acho que jogadores como o Gabriel Veiga sofrem um bocadinho com isso. Que são jogadores que, como não estão preparados fisicamente para os 90 minutos, como têm de fazer isto, têm de ter este momento em que são os 11 que pressionam, os 11, 10, sem o Diogo Costa. Acho que é complicado para o Gabriel Veiga, mas pronto, é o que é, faz parte do jogo. Mas acham que, e para terminarmos aqui o clássico, acham que este Porto, à medida que o tempo vai passando, vai se tornar mais fácil defender, no sentido que é bastante simples na teoria perceber quais são os pontos fortes do Porto e tentar anulá-los? Ou acham eu acho que é uma equipa nós vimos isto porque vimos de um Porto a ganhar 4-0 ao Aroca com 10, não é? A jogar com 10, e portanto o Porto a nível nacional é uma equipa que é muito difícil ser parada. Acham que apesar das mais-valias estarem identificadas, o nível do nosso campeonato também não será suficiente para travar a qualidade que o Porto tem a jogar da forma que gosta? Olha, eu acho que o Porto vai ter que arranjar soluções, porque apesar de tudo, apesar das críticas que são feitas ao campeonato português, eu acho que há cada vez melhores equipas técnicas em Portugal, há cada vez melhores jogadores, acho que as equipas estão mais preparadas. Acho que o Porto vai ter que arranjar soluções, mas eu não acho que seja assim tão previsível. Ou seja, eu sei que não estás a dizer isso, mas eu acho que não é previsível a forma como o Porto ataca, porque também não é previsível a forma como o Porto defende, e muitas vezes o ataque do Porto deriva logo de como é que o processo defensivo corre bem ou mal, porque como o Azevedo disse e bem, é bastante perceptível que as equipas do Farioli são melhores neste momento de recuperar bolas do que no momento ofensivo com posse, digamos assim. Eu acho que, apesar de tudo, eu acho que ainda não é fácil parar este Porto. Acho que há um grande mérito também do José Mourinho e do Benfica neste momento. Acho que há uma equipa que se equipara fisicamente ao Porto pela primeira vez este ano em Portugal. E pronto, mas cabe também. Será sinal de evolução do treinador e da sua equipa ter que arranjar soluções para jogos destes, que hoje não aconteceu. E isso é um tema, acho que trata-se de um tema, mas não é nada alarmante. O Porto não perdeu um único jogo, sofreu um gol este ano no campeonato que foi um autogol, se não estou enganado. Acho que o Porto não sofreu mais golos. Acho que é isto. Não tenho certeza. Acho que sim. E hoje acende. Sim. Tem um gol E hoje acende isso também. O Porto só ia sofrendo hoje um gol, quase um autogol do Kivior. Portanto, na realidade, as coisas estão muito bem. O Porto está melhor que o Benfica, está melhor que o Sporting. Agora, claro, é importante olhar para este jogo como, espera aí, há aqui um desafio novo, que há equipas que podem competir connosco com as mesmas armas do que nós, ou com armas diferentes, mas que depois, naquilo que nós temos sido muito mais fortes, que é fisicamente, há equipas que podem ser tão ou superiores a nós. E isso é um desafio, porque é preciso arranjar outras soluções. Ronda final, o Maia disse há bocado, logo quando começou a falar, que achava que o resultado é justo, mas que se houvesse um vencedor cairia bem ao Porto. Guarda e Pedro, o que é que vocês acham, se o resultado é justo e nesta lógica, não havendo um empate, a quem é que caberia a vitória? Eu posso começar, acho que é um resultado justíssimo. Como disse, o Benfica controlou o jogo do Porto, mas o Porto teve mais oportunidades. Portanto, teve a oportunidade do PP, que é clarinha, não sei como é que o PP falha aquilo. Tem a bola do Mora no poste. Portanto, apesar de tudo e apesar do Benfica ter controlado o jogo do Porto, parece-me que a haver um vencedor seria o Porto, porque esteve mais perto da baliza do Benfica. Agora, acho que o empate é justíssimo. E estaremos cá para ver. Em relação só para terminar, em relação ao Porto, o Porto superioriza-se muito em relação às outras equipas a nível físico. Vamos dizer, lá para a frente não paga a fatura como o ano passado o Ajax pagou. Porque rebentar as equipas muito cedo
depois tem. Mas Fez achas seus- que em Portugal, honestamente, isso se vai verificar assim tanto? Uma Um quebra nível. física, neste caso. O nível do campeonato português e do campeonato neerlandês não é muito diferente. Acho eu. Agora, Acho Eu que- concordo totalmente. O nosso taticamente é melhor, na minha opinião. acho que o inclusive. Porto está vários passos acima da concorrência, só é equiparado pelo Sporting neste momento. Está bem acima do Benfica, por isso é que este resultado do Benfica é tão bom. Está muito acima do Benfica em tudo, em termos de treino, em termos. Os próprios jogadores entendem-se melhor, falam a mesma linguagem que os do Benfica não falam. Mas vamos ver para a frente, não é? Porque isto não é uma crítica ao Porto, mas vamos ver como é que isto desenrola. O Porto não vai ganhar os jogos todos, vai perder seguramente. Vamos ver essa reação. Acho que o Porto é fácil de decifrar, mas tem jogadores. Eu acho que o problema do Porto, e hoje ficou clarinho, é o Samu. É um problema grave que o Porto tem a ver. O Samu é um problema. Problema grave que o Porto tem a ver. Oh, guarda, então nós apostámos no homem, estás-me a dizer agora estas, pá. Não, porque o guarda- Samu... guarda- Que moral, Quero que o com que Samu moral é vá que eu para o fico banco. agora? Guarda, quero o Samu no banco. Não, porque o Porto não tem uma alternativa válida. Não ia ser com o Namaz, que já foi despachado, não vai ser com o Denis Gold, que está num momento muito bom, só que não é avançado para o Porto, pelo menos para ser titular, é bom para ir Não sei, rodando. não sei se concordo contigo, guarda. Acho que o Samu neste O tipo de Samu jogo. não associa nada. É pá, não sei se concordo. Não associa nada, mãe. É uma ilha. É uma ilha. Sim, mas, É um mas problema que o o Porto Porto tem, precisa disso na maioria dos jogos. Então, olha, Não voltamos, precisa, mas- voltamos ao tema de inicial do Mourinho e Ok, não precisa. mas esse tema é uma desculpa muito boa que usamos, porque Benfica, Porto e Sporting têm a obrigação de 90% dos jogos estar em cima e não precisar de grandes Mas se o Porto, manhas táticas. se uma das estratégias do Porto é recuperar a bola mais cedo e não é tanto ter bola, porque tem mais bola quando recupera a bola mais rápido, eu acho que o Samu é um jogador ótimo para isso. E é um jogador ótimo para a transição. Acho que está bem, sinceramente. Percebo o que queres dizer. Percebo o que estás a Uma das dizer. estratégias do Porto é claramente esperar o adversário. Hoje tentou fazer isso, vocês vejam os primeiros 5 minutos sim. do jogo, é isso. Sim, sim. Porto a chamar o Benfica, venham. O Benfica não foi nisso. Sim, por isso é que o jogo foi uma seca. Por isso é que o jogo foi uma seca. Havia um trabalho. Não, o jogo foi bom para quem não gosta de ver o jogo no flash score. Para quem gosta de ver o jogo tático, gostei muito de ver o jogo. Sim, Hoje, poucas oportunidades. Pouca baliza. eu percebo Tem isso. pouca Mas baliza, mas... Pouco emotivo nesse aspecto, sim. Tem pouca Mas baliza. também- É isso. para Já tudo ver as espetacular. peças a mexer, isto é dos melhores jogos que dá Sim, sim. para ver nos cursos de treinadores. Sim, Sim. Agora, há jogos quando o Porto não consegue atrair o adversário, quando o adversário também tem uma esperteza, está no outro nível em termos táticos, o Porto vai ter um problema com o Samu. E eu gosto do Samu, apostei no Samu e que o Samu encheu o rabo de golos. Agora, vamos ver. Vou responder também à questão antes de ir ao Pedro, a questão que vos coloquei. Acho que também o empate é o resultado mais justo. Acho que haver um vencedor, o Porto poderia vestir melhor essa camisola pela qualidade ofensiva que o Porto mostrou, que o Benfica não demonstrou, ou a assertividade ofensiva que já fomos criticando aqui. Mas também acho, e vamos ver ao longo da semana, nós temos sempre este problema, não é um problema, por acaso eu acho que é uma coisa boa, de sermos os primeiros a sair com a opinião informada, tirando obviamente, os programas de comentário pós-jogo. Mas eu acho que a narrativa vai ser muito que o Mourinho jogou para o empate e preservou o empate, e já estive a ler algumas coisas do Futebol Clube do Porto. O Bernardeca disse isso, o Farioli também disse isso. Eu não acho que a única equipa que jogou para o empate foi o Benfica. Acho que o Porto também demonstrou em campo muita cautela, não pressionou loucamente como já vimos outros jogos a acontecer. Fisicamente foi muito cauteloso na forma como não quis rebentar a equipa, porque sabia que pela frente tinha um adversário que também podia vir pela frente. Portanto, acho que é verdade que o Mourinho jogou para o empate. Acho que o Farioli também, e ele próprio disse que achou que o resultado é muito positivo para o Porto, também jogou para esse empate. E portanto sabemos que a narrativa vai ser já que o Mourinho já não cria ofensivamente as suas equipas, mas acho que os dois treinadores foram à procura da mesma coisa, e daí ter havido um jogo sem balizas. Pedro. Certíssimo. Ora então, tendo em conta que o Porto teve mais baliza que o Benfica, alguém a ganhar seria o foco do Porto, mas o empate é justíssimo. Em termos da dimensão estratégica do jogo, o Benfica foi mais competente, na minha opinião, em termos da dimensão estratégica do jogo. Porém, porém nada, concordo muito com o que tu disseste, Rita. O Porto também, em certas alturas do jogo, poderia ter sido mais afoito, mas e Farioli terá achado isso, e bem também, na minha opinião, porque está à frente. Também não quis expor demasiado,
e correr o risco de ver o Benfica aproximar-se um ponto. E portanto, a um ponto neste caso. E portanto, o Porto teve mais baliza que o Benfica, mas o Porto também não fez assim tanto para ganhar o jogo e para ter mais baliza que o Benfica, para ter muito mais baliza do que o que teve. E portanto, para mim o empate ajusta-se perfeitamente a 100%. Se tivesse encostava uma parede, então, mas quem é que criou mais perigo? Porto, claro. E portanto, aí teria que dizer o Porto, mas no geral do jogo, empate justíssimo. Muito bem, vamos então para o Sporting de Braga, o outro empate do fim de semana. Este com mais emoção. Foi um jogo com mais emoção, logo porque houve golos. Isso parece que é uma novidade. Mas também porque o empate surgiu aos 90 e poucos minutos. Um penalti do Yulman. Queria saber a vossa opinião sobre o jogo. Maia, podes falar, que já não falas há 4 minutos, porque eu estou aqui a contar. O que é que tu achaste? Achas que o Sporting em Nápoles já tinha sido um jogo... Fala-se uma exibição competente do Sporting, mas eu também acho que o Nápoles não foi o Nápoles que se conhece, e portanto o Sporting também conseguiu equilibrar bem as coisas, mas acho que houve também estes jogos de Liga dos Campeões dão para isto, as equipas que não precisam já de acelerar tudo não o fazem, e portanto beneficia às vezes o adversário, mas o Sporting não vem de uma altura fácil. O jogo com o Estoril, o Rui Borges tinha criticado a atitude da equipa, apesar da vitória. Em Nápoles acaba por perder, hoje acaba por empatar. Que momento é este do Sporting? Ora bem, só uma nota sobre o Nápoles. Acho que em Itália fala-se muito do António Conte, como o António Conte é dos poucos treinadores do mundo que abdica um bocado da Liga dos Campeões, prefere sempre o campeonato, é conhecido por isso. Mas acho que não foi só por isso que o Sporting esteve bem em Nápoles, apesar de tudo. Claro. Acho que o Sporting não esteve nada mal em Nápoles. Para mim esteve bem melhor do que o Benfica do ponto de vista competitivo e daquilo que eu acho daquilo que eu quero que as equipas portuguesas façam em campo. Acho que o Sporting esteve bastante melhor que o Benfica. No final o resultado foi o mesmo. O que eu não consigo compreender são algumas escolhas de Rui Borges, e aqui vou ter que, nos últimos 10 episódios, elogiar Rui Borges. Continuo sem perceber algumas opções do treinador, sinceramente. Acho que é uma equipa, acho que o Sporting neste momento vive um momento de cansaço. Acho que a equipa está bastante cansada. Voltando aqui ao tema que já falámos aqui várias vezes, eu continuo sem saber se o Sporting tem tantas soluções, porque me parece, ou melhor, terá soluções, mas parece-me tudo um bocadinho estranho. O João Simões tinha 3 ou 4 minutos na época, ou 10 minutos na época, e é titular em Nápoles. Hoje, acho que por lesão, nem sequer vai ao banco. Há coisas um bocadinho esquisitas. A dupla centrais nunca está bem estabelecida, ou porque estão lesionados, ou porque há um conjunto de dinâmicas um bocadinho complicadas de perceber, que não se levantava questões, porque o Sporting ia jogando bem e ia ganhando. E hoje foi claramente o pior jogo da época de Sporting para mim. Claramente o pior jogo. Fiz questão deste fim de semana, vi bastante futebol português, e hoje fiz questão de ver os 3 jogos, das 5h30, o das 7 e o das 9, e já lá vou ao das 5h30 depois. E o jogo do Sporting hoje é mesmo fraquinho. A malta fala do jogo contra o Estoril. Apesar de tudo, o Sporting faz uma excelente primeira parte, uma excelente meia hora, muito boa primeira parte. Hoje olha, não. Que o Borges diz que o João Simões ficou de fora por opção. Atenção, para juntar ao teu... Pronto, Foi por opção? Ele diz que sim. Sendo só que para juntar à questão que o mais... Sendo que o João Simões, pelo menos estavam a dizer isso nos comentários do jogo, esteve no relevado no início do jogo, vestido à civil, mas esteve no relevado. Portanto, há a haver alguma questão com o treinador, não sei. Não, mas isso vão sempre, ou seja, os jogadores são convocados e depois vão todos, e depois só os 20... Mas ele foi convocado? Ou seja... Ele foi convocado, mas não ficou na lista. É isso. Não entra na lista final, percebes? Não entra na ficha de jogo, mas vai com a equipa e faz o estágio com a equipa. Isso acontece muitas vezes. Não vou falar mais, é só para perguntar à Rita. Estou chocado, porque não, ou seja, nos últimos dias, desde o jogo de Nápoles até agora, não tinha visto nada que indicasse que o João Simões estaria de fora. Mas então, ele assumiu que é a mesma opção técnica, não houve nada, não houve nenhum toque, não houve nada de nenhum treino. Eu estou a ler a imprensa e a resposta de Rui Borges é: o João Simões ficou de fora por opção. Boa.
Pronto, mais me ajudam. Acho que é estranho. Acho que são opções estranhas. E hoje senti, e vou deixar mais a parte do Braga aqui para o nosso representante bracarense falar. Nosso minhoto. Mas gostava de dizer que senti. Acho que haver um vencedor hoje deveria ter sido o Braga. Sinceramente, acho que o Braga foi melhor. Acho que faltam intervenientes. Acho que falta qualidade individual. Acho que não queria estar a dizer isto porque não quer ser muito Pedro Guarda, mas acho que Paulo Vitor é um tiro ao lado. Sinceramente, acho que para jogar sozinho, pelo menos, acho que é um tiro ao lado. Acho que lhe falta muita agressividade, acutilância, rapidez, golo. Acho que é uma daquelas contratações que não correram bem ao Braga. Ao mesmo tempo, se até à direita Zalazar é o melhor jogador fora dos 3 grandes a jogar em Portugal, mas com larga distância, para mim, imaginem se ele jogasse no sítio onde devia jogar. Portanto, faz-me um bocadinho confusão. Acho que o Sporting hoje faz uma exibição bastante abaixo daquilo que era exigido. Acho que uma equipa que hoje teve muito poucas soluções, poucas oportunidades, e nos dias em que Pote e Trincão não se conseguem evidenciar, alguma coisa não está a correr bem. E hoje volto a dizer, porque temos que começar a estar preparados para ter esta conversa, mais um mau jogo de Morten Hjulmand. Só isso. Pedro Azevedo, já vamos ao Braga. Sim. Coitado, o guarda parece que agora só pode falar do Braga. Podes falar do Sporting daqui a nada também, ok. Pedro, o que é que... não quero falar mais, só quero depois dar uma nota para não me esquecer. Diz. Só sim, no final. Okay. Não lembro. Diz-me. Sei que não viste o jogo com tanta atenção porque estiveste Só o a resumo. comentar outro jogo, exato. Mas sei que viste o jogo de Nápoles na quinta-feira. Não é um jogo que tem nada a ver. Eu vi 2 vezes. Sei que reviste o E jogo. vi 2 vezes. Eu quis rever o jogo, é verdade. Pronto, há pessoas para tudo. Mas em relação às opções de Rui Borges, que é aquilo que tu podes falar efetivamente, não tendo visto o jogo, tu achas que concordas com isto que o Maia está a dizer, que as segundas... O Maia não disse que as segundas linhas não... Ou seja, tu não falaste dos problemas de profundidade no plantel, acho que isso não se pode apontar ao Sporting, mas falaste de alguns nomes que não estão ao nível. Tu concordas disso em relação ao Sporting? Porque tem-se falado muito do facto, e eu já tenho dito isso muitas vezes, e acho que o Sporting tem essa valência, que os jogadores que entram parece que não se nota em relação aos jogadores que saem. Que achas que se começa a destapar um bocadinho essas questões? Por acaso acho que não. Eu acho que a maioria dos jogadores do Sporting que estavam no banco de 2, se fossem titulares, também não vinha mal ao mundo. Acho mesmo que o Sporting dos 3 é o que tem o plantel mais profundo em qualidade, na quantidade que tem. Consegui perceber que haja nomes, e parece-me que também estavas a dizer isso, Maia, que possam estar num rendimento abaixo. E não a acompanhar o nível dos outros. Tanto suplentes como também titulares. Como titulares. Sim, até falaste do Hjulmand por causa disso. Falo do guarda-redes, Exatamente. falo do Hjulmand, já disse isto. Para mim não é intocáveis em nenhum clube. E no Sporting, relembro a exibição. Até havendo esta profundidade, relembro a exibição do Rui deverá Silva. haver. A exibição de Rui Silva em Nápoles. Para mim, Rui Silva é um bom guarda-redes, mas é um guarda-redes que nunca defende aquele primeiro gol. Nunca defende. Nunca faz uma defesa Estás a daquelas. ver Diogo Maia a defender a titularidade de João Virgínia. Não estou a defender João Virgínia. Estou só a dizer que aquele lance do Højlund, o Rui Silva, sempre que há um lance daqueles, não defende. Olha, um guarda-redes, agora fora brincadeiras, porque é Rui, um guarda-redes que era fortíssimo nos lances de 1-0 contra o ponta de lança era o Rui Patrício. Era. Fortíssimo. Um patinho feio também, mas por outras razões. E no segundo gol, já nem falo sobre isso. Pronto. Não, Rita, há mas uma questão... também estavas a dizer, diz-me. Estava a dizer, e para te complementar, a ajudar ao raciocínio, porque se formos ao jogo com o Estoril, que foi um jogo muito apagado do Sporting, é um jogo em que Pote e Trincão não aparecem. E este ponto que o Maia estava a dizer é muito importante. Nós falamos muito e falámos já de quem é o substituto do Pote, quem é que pode ou não pode ser. Do Trincão nem se chega muito aí, porque o Trincão fisicamente tem estado muito disponível para a equipa. Mas efetivamente parece que é uma equipa que perde quando não tem estas opções na sua maior frescura e que não consegue se reinventar sem Pote ou Trincão. Eu acho que o substituto do Trincão pode ser Fotis Ioannidis, na minha opinião. Acho que é um jogador não com a mesma capacidade de 1 para 1 do Trincão,
mas com qualidade entre linhas e com a poder rodar e a ficar de frente para o jogo para definir bem. Acho que o Ioannidis pode ser o jogador no Sporting melhor para fazer aquela função do Trincão no apoio ao Suárez. Acho mesmo isto. Acho que ele pode ser mais isso do que o ponta de lança referência do Sporting. Esse lugar está reservado a Suárez. Até porque eu quero que ele marque mais golos. Mas à parte disso, Marcou mais destacou-se. Está à Essa frente. jornada destacou-se. Deixa-me dizer que continuo a achar que o plantel do Sporting é o mais profundo. Também acho que há jogadores em subrendimento. Morten, Yulman e o Maia têm razão nisso, é um deles. Claramente. E acho que o Yulman, neste momento, com quem ele joga melhor é com o João Simões. Ao lado. Porque fica com os terrenos que ele gosta, sem bola, à vontade. Também assume essa construção atrás. O João Simões é importante metros à frente do Yulman, na minha opinião, para ser o médio interior, para funcionar como, imagina num 4-3-3, o médio interior que vem procurar jogo à frente do Trinco. Eles jogam os dois, mas o João Simões mais à frente. O Kocho-Orashvili, já falámos aqui, ocupa muito os mesmos espaços. O Morita não está claramente em forma. Em potência, por exemplo, o 11 que jogou hoje do Sporting, excetuando Diomande por Debaste, para mim é o melhor 11 do Sporting. No papel. Portanto, punhas Diomande no lugar de Debaste e estava aí o melhor 11 do Sporting nesta época. A questão é que há jogadores que estão em surpreendimento. O Morita é um deles. E esta opção de Rui Borges por João Simões, deixa-me dizer-nos aqui, eu tive que mandar um porra há bocado porque eu fico maluco com isto. Não consigo perceber. Se é uma questão de opção técnica, eu não estou lá nos treinos para ver, na verdade, não é? Mas não quero acreditar que tenha havido um caso com o miúdo. Eu acho Porque a exibição de personalidade que ele acho- faz em Nápoles não é brincadeira. Eu acho que o Rui Borges roda a equipa em Nápoles e rodou. O Isso é 11 uma loucura inicial, para mim, já agora. mas o Amorim nos Acho tempos iniciais também fazia isto, não é novidade acho no uma Sporting. Que era uma loucura também. Eu acho uma loucura. Acho que não se coaduna. Claro, com a grandeza europeia que tu queres das equipas portuguesas, obviamente. Sim, uma coisa é jogar Mas com é a Estrela verdade. Vermelha em casa, outra coisa é jogar ao Nápoles para Exatamente, é o fora. campeão italiano. Claro. Atenção, e mesmo assim, o Sporting jogou bem. O melhor jogo do Sporting esta semana, desde o Estoril até agora, foi o jogo em Nápoles. O Sporting não merecia ter perdido o jogo em Nápoles. Não, acho mesmo que não merecia. Mas há uma declaração interessante do Rui Borges, quando ele justifica o resultado, diz que o Sporting não facilitou, mas que andou dúvidas com as marcações que tinha que ter em relação ao Braga, porque o Braga mete muita gente no ataque, Muita gente por dentro. na primeira parte da construção. Mas, quer dizer, não é ele o treinador? Tipo, como é que os jogadores estão em dúvidas com marcações? Quem é que está em dúvida? Os jogadores ou o treinador do banco não soube dizer o que fazer? Eu percebo que ele diga isso porque não há extremos declarados no Braga. E, portanto, aparece Mas muita o Braga gente já por dentro. joga E nunca... há quase 2 meses junto, não é? Já há Não. muito jogo do Braga para se ver. Ponto 1. Ponto 2, Rita. Precisamente o Braga não obriga o adversário a estender-se à largura do campo. A defender. Não obriga. E, portanto, até acho que nesse aspecto poderá ser mais fácil. Não nas referências individuais, porque não há extremos declarados que assumam esse papel, mas o Braga não obriga em simultâneo que a equipa adversária se estenda à largura toda do campo. E, portanto, parece-me estranha a celebração de Rui Borges, honestamente. Mas mais estranho, volta à decisão da opção técnica de João Simões. Mas, dizendo isto, do que eu vi do resumo, é muito pouco. Vou ter que deixar para vocês se o Sporting foi inferior ou não. No limite, diria que foi ela por ela, não é? E que provavelmente o empate ajustar-se-á. Do que eu vi a meio da semana em Nápoles, gostei mesmo da decisão do Sporting, tanto que voltei a ver o jogo porque fiquei impressionado. Há momentos, particularmente na segunda parte do Sporting, com bola, ali entre os 55 e os 70, em que o Sporting tem 2-3 minutos o controle do jogo com bola, vai um lado, vai ao outro, consegue atrair o Nápoles e entrar no bloco do Nápoles. Depois houve má definição do Pote, o Pote teve mal na definição em Nápoles, mas o Sporting teve ali momentos muito interessantes com bola em Nápoles que eu não esperava, honestamente, particularmente por causa da rotação de equipa que o Rui Borges fez. E mais uma vez digo, uma exibição como o João Simões faz em Nápoles no diagrama de Maradona não é brincadeira e, portanto, parece muito injusto que seja desconsiderado como tem sido. Maia e Guarda, vamos ao Braga. Vicente é uma montanha russa de emoções, não é? Ora está a perder contra o Nacional, ora está a ganhar em Glasgow e a empatar em a ganhar Alvalade. em Glasgow, não é? Sim. A ganhar em Glasgow não, no Celtic Park. Também é a Mas é única uma questão equipa, de contexto também, também é não a é? única equipa que fez com que a AFS tenha um ponto.
Certo. Também Exato. tem essa, tem esses dois. É o nosso carrossel, é a nossa montanha-russa, Vicente. Guarda, o que é que achaste do Braga? Vocês, há pouco em off, antes de começarmos, estavam a falar de uma boa segunda parte do Braga. Achaste isso? Achaste mesmo que as marcações do Braga são difíceis, ao ponto de Rui Borges justificar e usar isso como justificação para o empate? Acho que o Rui Borges não pode justificar isto, é a obrigação de saber como é que o Braga joga. Tu disseste há bocadinho muito bem. O Braga já joga há 2 meses. O Braga, desde o primeiro momento do Vicente, foi isto. Meter muita gente por dentro, atrás por dentro, extremos por dentro. O Horta supostamente joga à esquerda, mas joga no meio. O Zalazar é a mesma coisa. O Maia também diz joga na direita, mas joga no meio. Os próprios alas, os laterais, vão para o meio. Portanto, aqui vai meter toda a gente no meio. Toda a gente sabe um bocadinho que falávamos do Porto. Também já toda a gente descodificou este Braga. Ter um treinador de uma equipa que é campeã nacional, vir com isto, dizer que os jogadores, eu posso dizer que os jogadores estavam perdidos, ok, mas quer dizer, os jogadores tinham estado preparados para este tipo de jogo do Braga. Eu vou deixar aqui, agora vou ser um bocadinho azevedo, e eu vou dizer posse de bola 44-56, remates à baliza 3-5, cantos 1-5. Portanto, isto tudo a favor do Braga. O Braga teve melhor que o Sporting. E só não ganhou hoje porque não foi particularmente físico. O Maia tem muita razão no que diz do Paulo Vitor. Parece-me até agora que foi um tiro ao dado. Veio de uma boa época no Barcelona, onde foi opção muitas vezes, mas não está a dar bem. As expectativas também eram altas devido ao preço que custou ao Braga. Portanto, eu acho que o Braga, quando vai buscar jogadores de 12, 13, 14 milhões de euros, tem que ser para render no imediato. Não pode estar à espera só porque é um jovem internacional espanhol e que veio do Barcelona, que vamos esperar agora mais um bocadinho para ver se resulta daqui a 6 meses ou 1 ano. Acho que o Maia tem muita razão nisto. O Braga faz um jogo muito competente, não só no Celtic Park como em Alvalade. Acho que o Sporting sentiu muito o jogo de quarta-feira fisicamente, apesar de ser a equipa, e continuo a dizer isto, apesar de ser o clube que tem mais opções não só de banco como de plantel, porque quer dizer, aparentemente o João Simões é uma opção de plantel, nem é de banco, e acho que sentiu muito. Isto é o 0 e de 0 nas equipas vão às competições europeias, mas o Braga também foi. O Braga tinha menos um dia de recuperação e faz um ótimo jogo em Alvalade. Para mim, nós não gostamos de entrar por aí, mas há um penalti por assinalar para o Braga na primeira parte, a mãozinha do Maxi Araújo. Para mim aquilo é penalti, mas nós não gostamos de entrar por aí, mas demonstra que o Braga não teve só uma oportunidade de gol. Os primeiros 10 minutos do Braga da segunda parte são muito bons. O Sporting chegou ao gol sem saber muito bem como. O gol caiu-se um bocadinho do céu porque o Sporting não tinha feito grande coisa para chegar ao gol. O Braga tinha o jogo bem controlado, mas já está. Isto é o que tu, Rita, costumas dizer muitas vezes. Parece que falta sempre aquele pelinho ao Braga para chegar ao outro nível. E este ano o Braga parece-me que vai ser isto. É bom jogo nas competições europeias. Já ganhou ao Feyenoord, já ganhou ao Celtic. Agora vai ao Alvalade fazer um bom jogo onde podia ter ganho. Se for preciso, para a semana é eliminado da taça por não sei quem. Parece que eu li um tweet esta semana que o Braga pode fazer proeza de descer a divisão a ganhar a Liga Europa, não é? É essa a bipolaridade do clube. Também vi isso, eu percebo. Agora, claro que não é real, mas sim. Se há uma semana, isto nem é preciso irmos mais longe, já há uma semana estávamos a fazer o funeral ao Vicente, passado uma semana o homem ressuscitou. Está aí, 2 jogos ótimos do Braga, onde nos escala. Por isso é que ele é treinador do Braga e nós somos comentadores do segundo posto. Exatamente. Eu acho que há uma nota importante sobre o Braga e acho que não digo que seja decisivo para a má prestação do Braga nas últimas semanas, mas a verdade é que 6 jogos consecutivos sem ganhar no campeonato não é para o AVS, não é para o Braga, não é? Mas acho que é uma equipa que sofreu muito com a lesão do Dorgeles. Acho que foi um jogador que começou muito bem a época e ajudou muito. Um jogador que até jogava como um dos alas muitas vezes, também mais um por dentro a jogar por dentro. Acho que o Braga melhorou também bastante. Acho que o único jogador que joga na largura no Braga é mesmo o Lelo, que é um belíssimo ala já agora. Para mim, se não jogasse em Portugal era claramente selecionável, mas há muita concorrência em Portugal para jogar nas alas. A verdade é que o Braga é uma equipa que tem sofrido muito, eu acho que tem sofrido muito por opções técnicas também, mas acima de tudo porque eu acho que há falta de qualidade individual onde não deveria haver
que é, eu acho que é uma equipa que neste momento eu já nem falo muito dos defesas, acho que a equipa neste momento até está bastante organizadinha, acho que tem um guarda-redes, deu um upgrade no guarda-redes, acho que os defesas também, apesar de tudo um bocadinho mal batido no golo, um bocado estranho a forma como sofre o golo, mas eu acho que já agora, acho que o que falta neste Braga é aceleração. Faltam jogadores, falta o jogador que eles venderam, o Roger, falta um jogador com esse perfil. Acho que o jogador mais próximo que o Braga tem com esse perfil será o Gabriel Martínez, que é um jogador que claramente é horrível. Não é horrível. É horrível. É horrível. Peço imensa desculpa. Isto são os exageros. É horrível. O Gabriel Martínez é horrível. Um bom jogador, não é horrível. É um bom jogador para quem? Para o Cova da Piedade, não é para o Braga. Peço imensa desculpa. E é o Cova da Piedade que está na Distrital, não é o Cova da Piedade da Liga 2, de há 3 anos. Marcos Bicho. O Gabriel Martínez tem uma capacidade de decisão que mata 70% das jogadas do Braga. Sim, mas o Roger também decidia muito mal. Mas pronto, sim, acho que falta. Por isso é que foi bem vendido. Acho que falta no plantel, e acho que o Braga vai ter que, em janeiro, vai ter que tratar disso, vai ter que ir buscar até ao Campeonato Português, há jogadores com essa capacidade. André Luiz à cabeça no Rio Ave, acho que é um jogador clássico, clarinho para o Braga. Mas pronto, acho. Mas será que o Braga quer esses jogadores? Pois não sei. Para jogar tão por dentro? Pois não sei, apesar de tudo, André Luiz é um jogador que vem muito para dentro, não é? Mas não sei em que posição é que iria jogar neste sistema. Só uma nota sobre o guarda, nós não costumamos falar de arbitragem, mas há aqui uma nota que eu queria deixar ao árbitro Cláudio Pereira. Acho que foi o árbitro do jogo. Primeiro, é mau árbitro. Não vejo um jogo dele em que controla o jogo. E quando tenta controlar, tem uma coisa que me irrita profundamente nos árbitros, que é... Pronto, eu até fico surpreendido de estar a falar de árbitros. É amigo do Cláudio. É amigo do Cláudio. Não, eu percebo que seja difícil ser árbitro em Portugal, percebo que seja difícil ser árbitro no geral. Não me faz sentido qualquer decisão que seja contestada. Ele é muito agressivo com os jogadores, é muito agressivo com os bancos, e depois está constantemente com um olhar, com uma coisa profundamente arrogante. Não me faz sentido. Hoje voltou a perder o controle do jogo por completo. Para mim é penalti também do Maxi Araújo, mas bem, se não fosse marcado o penalti do Yulman era um escândalo, mas pronto. Mas para mim o problema do jogo de hoje não é esse na arbitragem, é a quantidade de amarelos, faltas e faltinhas para os dois lados. Os jogadores estavam claramente enervados na segunda parte, uns com os outros, sem necessidade, ou melhor, já havia essa picardia, mas o árbitro permitiu que os jogadores se enervassem ainda mais. Então, o Cláudio Pereira devia, agora antes de dormir, pôr o jogo do Clássico para trás e aprender com uma arbitragem do Miguel Nogueira. Belíssima arbitragem no Clássico. Belíssima arbitragem. Com personalidade, a controlar os jogadores sem ser arrogante. Sim. A falar em inglês também, em português, reparem nesse pormenor, falou também em inglês. 31 anos, o Miguel Nogueira, o árbitro. Bom árbitro, ou pelo menos hoje foi um árbitro bem. Pelo menos hoje é novo. É novíssimo. E acho que nós temos de ter esta... Para este nível? Eu acho que temos de ter esta abertura, porque o Mourinho disse isso, eu não concordo também com aquilo que o Mourinho disse sobre o facto pois eu posso ser criticado, mas não posso criticar os árbitros. Eu percebo esse raciocínio. A verdade é que os árbitros não têm o momento contraditório, não é? Agora, nós temos de estar à vontade para falar sobre a arbitragem, porque os árbitros também têm de ser julgados, ou seja, nós temos de falar sobre os árbitros de forma tranquila. A arbitragem de hoje do Cláudio Pereira não foi boa como já têm sido outras dele. É um árbitro que não beneficia o jogo. Não me lembro de ver uma arbitragem dele em que ele passasse despercebido, mau sinal, e o segundo sinal é muitos amarelados, muitas faltas e faltinhas, o jogo muito parado, um jogo que até a primeira parte foi bastante fraquinho, é verdade, mas a segunda parte até foi bastante mexida, com golos, com oportunidades, com agressividade de QB. Não percebo, há árbitros em Portugal que eu não percebo. Eu raramente falo de arbitragem porque não estou muito atento. O Azevedo e o Samit sempre foram mais atentos aos árbitros, quem é que são os árbitros e quem é que arbitra bem, quem é que arbitra mal. Eu nunca tive muito. Hoje tive especial atenção porque desde o primeiro minuto muito arrogante para os bancos, muito arrogante para os jogadores. Não valeu a pena. Muito bem. Mais alguma nota sobre o Braga Sporting ou podemos avançar para tudo? Diz, Pedro. Sobre o Sporting, só para fechar, desculpem. Upgrade gigantesco, vou insistir nisto, upgrade gigantesco de Biel no banco para Alisson Santos no banco. É um jogador que mexe muito mais com o jogo e tem mais qualidade, fisicamente também. E tinha outra nota sobre o Sporting, que foi o tal erro do Rui Silva que se falou, mas hoje parece-me que esteve bem também o Rui Silva, faz defesas importantes. Esteve ao nível que tem que estar num clube grande. O que é que houve hoje? Tem uma defesa brutal, pá.
Qual? O de vôlei? Não, aquele defende em cima da linha de golo. Boa defesa, sim, boa defesa. É uma defesa brutal. Mas esteve ao nível que tem que estar no Sporting. O Rui Silva não é um guarda-redes espetacular, é um guarda-redes regular, mas tem que ser regular efetivamente. Não pode dar erros como deu em Nápoles. Mas é particularmente isso. Há uma nota negativa sobre o Sporting, só para concluir, Rita, e passo para ti. Falaram vocês e bem sobre a questão de Trincão e Pote. O Pote, particularmente, que na minha opinião é o jogador que na teoria define melhor no nosso campeonato e no Sporting de partida, está num momento, esta semana não foi nada boa para ele em termos de último passe, de finalização, nada boa mesmo. Mas o primeiro gol do Sporting vem de um belo trabalho do Pote. Hoje quem teve mal foi o Trincão. O Trincão hoje é que teve muito... O Trincão, sim. O Trincão hoje apagadíssimo hoje. Mas o Pote... Sai cedo porque não fez nada. Sim. Teve apagado. Agora sobre o Alisson Santos, não pode falhar aquele gol. Certo. Desculpa, já sei o que eu queria dizer, Rita. Esqueci-me, desculpa. Tinha mesmo de dizer isto. Não é por ser o Sporting, o Benfica, o Porto, o que seja. Não, para mim não há cá que tema em rodar a equipa na Liga dos Campeões. Não é na Liga Europa, nem na Conference. É na Liga dos Campeões. Contra o campeão italiano em casa do Nápoles. Portanto, se o Rui Borges acha isso admissível numa equipa grande como o Sporting, numa competição como a Liga dos Campeões, já contra o campeão italiano, eu não acho admissível isso. Apesar de tudo, o Sporting parecia-me, à partida para o jogo de hoje, que estar claramente num bom momento, porque mesmo rodando, jogou bem, e volta a essa tecla, o Sporting não merecia claramente perder a Nápoles. Esteve muito bem em Itália. Não sei se tens muito ao facto, mas eu tenho. Diz. Já tinha desencantado aqui. Então vai, avança. Mas não é sobre isto. E é para as notas internacionais. Ok. Falaremos sobre isso certamente, que eu vou puxar esse tema. Mas avança aí para o mito. Para mim, o facto desta semana é Ornicek é mais guarda-redes do que Rui Silva. Mito ou faco? Ou facto? Mito ou facto, não é faco? Mito. Eu digo mito só porque o Ornicek hoje podia ter evitado o gol do Sporting e teve uma paragem cerebral. Só por isso? Que Não. Estou a viver um momento. Não, estou a brincar. Diz, Pedro, o que é que vais dizer agora? Pode ser mais guarda-redes ou é mais guarda-redes? Anda lá, tu percebeste o comentário, anda lá. Olha, para mim é facto. Acho que é melhor em tudo. Acho que tem mais potencial em tudo, isso não há dúvida nenhuma. E hoje acho que já é melhor entre os postos do que ele. Acho que é melhor com os pés. Acho que é um upgrade gigantesco que o Braga já tinha. E acho que era um upgrade para o Sporting. Portanto, para mim é facto. Para mim é facto também. Muito bom guarda-redes, muito melhor que o Mateus. Já devia ser titular quando o Mateus já lá estava. As referências que tenho do Braga são as melhores sobre o Ornicek já há muitos anos. Acho que ao dia de hoje também preferia ter o Ornicek ou o Rui Silva no meu plantel. Há uma defesa espetacular que o Ornicek faz a semana passada é meio azelice, porque 2-0 não pode acontecer, mas a forma como o Ornicek aguenta e depois ainda vai buscar aquela bola contra o Nacional no último minuto, é de guarda-redes. Davi podia sair ao maluco, podia ficar na toca e levar o gol. É meio azelice, porque o avançado nacional nunca pode falhar aquilo, mas... E joga em Glasgow. É muito bom guarda-redes. Ao dia de hoje, excluindo o potencial e a idade dos dois, eu já preferi o Ornicek. Eu percebo a questão do Maia e para mim é facto também. Olha, eu vou facto também. Defendi na altura a contratação do Rui Silva para o Sporting, porque tinha que dar mais equilíbrio à baliza do Sporting. Mas ao dia de hoje, o que tenho visto do Ornicek, pelo que já dá e pelo potencial que tem, temos ali guarda-redes muito bom mesmo. O Ornicek é um belíssimo guarda-redes, tem qualidades técnicas de guarda-redes brutais. Parece-me que tem boa percepção do jogo também, com os pés a sair. Defesa da baliza é muito bom, é muito forte. Gosto muito do Ornicek, acho que sim. Acho que vou facto no Ornicek. Pronto. Eu também vou facto. Eu estava só a destoar. Como diz o guarda, não podemos concordar sempre todos. Alguém tem que fazer aqui o contraditório. Notas internacionais e nacionais. Maia, queres falar do jogo das 3 da tarde, não é? Das 5. Tenho uma nota nacional. Que estamos... 47 segundos. É rápido. Apesar de tudo, apesar de tudo que se tem falado e das críticas que se têm feito, eu acho que ainda mais engraçado o nosso campeonato, este campeonato, em que o Rio Ave só agora é que teve a primeira vitória. Eu não tinha percebido isso. Foi a primeira vitória hoje do Rio Ave. Uma vitória categórica, não, sem espinhas. Cleiton, André Luiz, Aguilera e Mista, é o guarda-redes, são jogadores para outro campeonato, claramente, são jogadores de outro nível.
E é interessante, é um projeto que nós temos criticado muito e que eu acho que não tem grandes pernas para andar, mas mais engraçado é que nós temos um campeonato, eu não queria dizer tão nivelado por baixo, porque eu acho que até acho que a coisa está nivelada este ano. A verdade é que é uma equipa que ainda não tinha ganho e está longe de estar em lugar de promoção neste momento. Sendo que eu gostava de referir que, se não estou enganado, Estoril Praia está neste momento em lugar de promoção. Está em 16º. Confirmo Está em zona de já. playoff. Está em zona de playoff. Está em zona de playoff. Pronto. Às vezes a imprensa ajuda, mas há quem esteja atento aos bons resultados de N4 este ano. O Estoril começou mal o ano passado também e depois fez uma belíssima segunda volta. Portanto, vamos ver. Dá esperança. Guarda, alguma nota que queiras dar para esta internacional, nacional, alguma coisa que tenhas visto esta semana? Internacional, eu ia puxar este tema. O Arsenal está em primeiro. Obrigada. Atenção a isto. Calma, mas o flop gigante está a ser o Gyökeres. E era isso que eu ia puxar. Ia puxar para o mito ao facto, não se coordenava muito com o fim de semana grande que tivemos em Portugal. Mas quer dizer, o homem marca um gol por mês. Atenção. E este mês vai ser complicado porque seleções. Portanto, vamos ver. Não marca há 6 jogos. Marca na Suécia. Não marca há 6 jogos. Tem havido já. Pá, quando o Arteta já começou a desculpá-lo, estas desculpas nunca são positivas para mim. Ele não marca, mas ajuda muito a equipa. Eu ouço isso do Pavlidis. E sei o que é que se diz do Pavlidis. Portanto, gostava de saber a vossa opinião sobre Vitória Gyökeres no Arsenal. E é assim, eu nunca pensei que ele fosse falhar. Não estou a dizer que está a falhar, mas nunca equacionei sequer que ela sair do Sporting que fosse falhar. Eu também não. Que fosse. Olhem, E não está a correr como eu esperava. eu posso dizer que sempre defendi a ida de Vitória Gyökeres para o United precisamente porque já achava que ele não seria uma grande coisa na Liga Inglesa e, portanto, para não ser uma grande coisa que fosse para outro sítio gastar dinheiro. Não para o Arsenal. De qualquer forma, é um jogador que eu agora adoro, porque joga com as cores do Arsenal, mas acho que o Arsenal não joga para Vitória Gyökeres e, portanto, a forma como o Arsenal joga, a forma como se defende na Premier League, a intensidade com que os centrais têm 10 níveis acima dos nossos jogam, faz com que a vida de Gyökeres fique muito mais complicada e ele dá sempre a sensação que anda um bocado perdido em campo. Este fim de semana faz uma assistência, não faz um golo. Poderá ser por aí o trabalho positivo que tem, não sei. Também não ajuda o Gyökeres ter chegado com mais 7 ou 8 quilos do que devia. Não, sem dúvida alguma. Há aqui uma Já questão agora- que eu acho que é uma responsabilidade pessoal, que é Ora bem. o falhar a pré-temporada, e aí o Arsenal provavelmente não o pode fazer porque investiu muito dinheiro nele, mas um clube se calhar teria que o sentar 1 mês e meio, 2 a fazer a pré-temporada no tempo que os outros estiveram a fazer e portanto começava a jogar em novembro, quando os outros quando já tivesse com o ritmo que os outros começaram. É uma irresponsabilidade do jogador e que está a tirar os louros agora, claramente. Não corre 90 minutos, não vês as arrancadas, mesmo quando tem espaço, não vês as arrancadas que ele fazia, que fazia cá no Pois não. Sporting. Mas Não a consegue. brincar, E não é só por fisicamente, não é? Sim, a brincar tem tantos golos como o Isaac. Mas o Isaac Tem mais um mês e meio de competição do que o Isaac. chegou mais Também, tarde, sim. que também fez a brincadeira do Gyökeres. Sim, mas não teve de portanto. férias a Maiorca, que eu saiba, teve a treinar num campo, Teve lá, em não, Espanha. e mesmo em Newcastle No também. Newcastle, Também teve a treinou. treinar à parte. Vamos ver como é que acaba a época para os dois. Mas de qualquer Mas o que é que forma, achas, Maia, sobre o momento? Também queres fazer uma aposta sobre isto? Não. Não, porque apesar de tudo, acho que vai acabar por marcar mais golos o Isaac. Mas a verdade é que também, já agora, contratações do Liverpool, todas muito certeiras. Olha, o que é que eu acho sobre. Isto foi uma deflection, como dizem os ingleses. Então. não, mais uma derrota do Liverpool. Viraste Isso é na que curva se do tem que falar. Gyökeres. Não, eu fiz um tweet há umas semanas sobre esse tema. Que acho que o Gyökeres escolheu mal o clube onde foi. Já tinha dito isso antes. Já disse isso, acho que o Arsenal fez um investimento num perfil de um jogador que não tem nada a ver com a forma de jogar. Eu até achei que a coisa ia mudar um bocadinho. Achei que o Arsenal ia jogar de outra forma. Não, Também não é achei. real. Mas acho que o Gyökeres também decide mal. Mas acho que há outros jogadores com outro perfil para este tipo de futebol. Olha o Isaac, por exemplo. Um dos jogos em que ele levou um banho de realidade foi contra o Newcastle, porque bater de frente contra o Thiago e contra o Botman, meu Deus do céu. Apesar de tudo, foi dos Foi piores muito dele. duro. Apesar de tudo, não foi dos piores E dele. foi dos melhores porque na teve primeira parte muitas do jogo esteve um costas. bocadinho partido. Sim. Sim. E o Arsenal teve um bocadinho baixo no jogo e acabou O por não único, estar jogo, bem nele. o único jogo bom este ano do Gyökeres, e mesmo assim a primeira parte foi complicada, acho que foi com o Brighton, que é o jogo em que ele marca os golos, se não estou enganado.
Creio que sim. Sim, e em que o jogo na segunda parte o Brighton... No Emirates. Em Sim, casa. o Brighton o jogo está bastante mais partido. Eu não tenho visto muito a Premier League este ano. Por acaso hoje vi um jogo estranho, foi o Wolves Brighton, pronto, não interessa. Mas a verdade é que não me surpreende, surpreende não estar a render mesmo muito pouco, mas no papel é uma escolha, disse isso logo na altura, é uma escolha que não está a fazer grande encaixe. Outras equipas em Inglaterra, como por exemplo o United, que está a 6 pontos do líder, mesmo estando a fazer o pior arranque da história. Precisavam muito mais. Muito mais. Claro. Verdade. Pedro Azevedo. Destaque internacional vai para... Olha, é engraçado, vai para Erling Haaland, por causa da... Agora falámos de Gyökeres. Só há 2 pontas de lança no mundo que marcariam ao dia de hoje o gol que criavam o gol que o Haaland marcou hoje ao Brentford. É o Haaland e o Kane. E o Haaland até acima do Kane neste aspecto em específico. Porque o passe não é nada de especial para o Haaland. A forma como ele antecipa que a bola vai bater e portanto passar para a frente e ganha logo a frente e depois aguenta fisicamente e vem outro defesa e ele aguenta os dois e a bola fica para trás e ele dá um toque para a frente e depois sem olhar finaliza de forma fria, brutal. O Haaland é muito mais do que só encostos na área. Eu discordo veementemente disso. Não há melhor eu ia dizer não há melhor ponta de lança que ele, mas eu gosto muito do Harry Kane também, portanto ponho os dois no mesmo patamar com características diferentes. É um ponto de lança brutal e representa bem daquilo que foi o jogo do City em casa do Brentford, e que se tiver mais jogos assim estará mais perto de lutar pelo título a sério este ano na Premier League. Tem que perceber que há muitos jogos em que tem que vestir o fato de macaco e substituir a camisa pelo facto de macaco, e portanto parece-me que o City percebe hoje para onde é que o Brentford queria levar o jogo, para a dimensão física. Então vamos bater também. O City foi uma equipa agressiva, não teve problema nenhum em às vezes roubar o espaço atrás para o Brentford não criar perigo. Fechou bem os cruzamentos, defendeu bem a organização ofensiva, em transição também. Gostei do jogo do City. Não foi um jogo fantástico com bola, mas o jogo não pediu isso e o City soube ser maduro e soube ser adulto para vencer o jogo. Vai precisar disto para vencer muitos jogos fora este ano na Premier League. O nível está alto na Premier. As equipas que subiram de divisão não são os patinhos que eram as equipas nos últimos anos que subiram de divisão também. Não é o caso do Brentford, que está há muitos anos e bem na Premier League. Mas gostei do jogo do City e queria dar este destaque pela questão física. Haaland à cabeça, Então, mas o City em geral. Aprenderam alguma coisa com o jogo do Mónaco durante a semana, em que literalmente não vestiram um fato de macaco Certo. e andaram Então e o Atlético? Qual é que é a atualização Empatou. desta semana? Empatou. Teve uma expulsão na primeira parte. Não, deram 5 Uma na burrice Champions. do Langley. Deram 5 na Champions. Empataram com o Celta hoje. 5 ao Real Madrid, 5 na... Bem, mas atenção, Ao mas Eintracht, fora de brincadeiras. Frankfurt. O jogo estava completamente na mão do Atlético de Madrid hoje. Só que o Langley expulsou-se em 5 minutos. É na futebol, primeira parte. não é? Isso é futebol. É vida. Claro. Pronto. Mas mesmo com E 10 o não foram Langley? inferiores. O Langley, agora. exato. Mas repara que de Espanha não houve novidades hoje. Já viste, Azevedo? Não houve novidades de Espanha hoje. Está aqui abaixo de mim. Barcelona Eu não sei como é que está no teu Barcelona ainda- computador, mas no meu está abaixo de mim. O Barcelona ainda não jogou, que eu saiba. Pois, não, claramente não jogou, não. Ah, não, Não apareceu. entrou em Isso é campo. verdade. Sem Odisseiros. Lamine. Odisseiros. Olha, O sobre... Barça teve um problema que é as segundas épocas do Hansi Flick, acho que são assim também. Estranhas. Mas apesar de Tinha um tudo, problema. Não estou a dizer, não estou a criticar, quer dizer, está na luta, vai estar, mas o jogo contra o PSG o Barça tinha que ganhar, jogar em casa contra um PSG desfalcado. sim. Hoje não podia levar 4 do Sevilha, que o Sevilha está bem, atenção. Acho que foi nos primeiros episódios da temporada nós dizíamos que não reconhecíamos o Sevilha, não conhecíamos ninguém que lá estava. Pá, entretanto vão sacar 2 carcaças. O Barça está a 3 E- pontos do Real, também é preciso ter calma. Tá, era o jogo de hoje. Era E o três. Sevilha está em quarto. O Sevilha está em quarto com uma Sevilha equipa mais está remendada em e de velhos. sexto agora. Está em sexto, ok. Quando acabou o jogo Mas- estava em quarto. Sim. Ah, Em terceiro está o Villarreal, quarto desculpem, o Betis, Sevilha tem- e depois Está em oitavo com os mesmos pontos que Elche é sétimo, Atlético de Madrid sexto e Atlético Bilbao quinto. porra, começou em quarto, daqui a Oh, bocado está a oh. divisão. Oh, Pedro, eu estou a ver. Eu estou a ver Estás que a na La Liga? classificação está o Atlético com 13 pontos, Sevilha com 13, Elche com 13, Atlético Bilbao com 13 e aparece pela diferença de golos o Atlético mais em cima. Mas pronto, isto são questões de indiferentes. Estão com 13 pontos. Estão com 13 Continuam muito longe do Real Madrid, continuam muito longe do título. O Atlético de Madrid.
É só isto que eu tenho a Mas, dizer. mas E muito com bom esta trabalho do terminamos. Matias Almeida no Sevilha, que o plantel do Sevilha é muito limitado. Sim, sim. E ele está a fazer um bom Bom trabalho. trabalho, muito bom trabalho. Pronto, há mais para a semana, copiem. Isto é 1 da manhã, pessoal, para quem nos está a acabar agora de ouvir. Comentem, subscrevam, já sabem que nós vamos sempre lá interagir, portanto é bom. E sigam-nos durante a semana em todo o lado, porque nós andaremos por aí. Voltamos para a semana com uma bela paragem de seleções. Beijo.